Perfeito, gente. Gravação começando então. Então, boa noite a todos novamente aí. Obrigado pela presença aqui para esse primeiro módulo de treinamento que a gente vai estar dando aí para a parte de inovação aberta e corporate venture aqui dentro do Grape Valley. Só relembrando para todo mundo que estiver assistindo, então, a nossa ideia é passar por esses 7 tópicos aqui em alguns módulos de 2 horas de duração. A gente ainda não tem data fixa para os outros módulos aqui, a gente deve estar tentando realizar eles em breve. A nossa ideia, então, é sempre estar trocando aqui quem vai poder passar cada um dos assuntos, tá? Hoje a gente vai fazer, então, a primeira parte junto com a Juliana aqui, da Bion. E só antes de começar, queria colocar mais alguns lembretes. Então, se vocês quiserem ainda compartilhar para alguém participar, indicar outras pessoas para poderem assistir, enfim, como vai ficar tudo gravado, tá liberto assim à vontade para vocês poderem encaminhar as pessoas a assistirem ainda e chegarem prontas aí para os próximos módulos também. Então, o link para participação está aqui, toda a parte de dúvidas, estou deixando aqui meu e-mail e também meu contato. E a gente também vai ter emissão de certificado para todo mundo que participar pelos 7 módulos, tá? Então, a ideia nossa é colocar essa carga em cima e emitir um certificado assim dessa primeira trilha, tá? O pessoal do Grape e o Rodrigo vai nos ajudar com isso também. Para quem preferir, então nessa inscrição aqui a gente está pedindo ali principalmente e-mail e a gente vai mandando as comunicações por e-mail. Quem preferir ainda comunicação direta via WhatsApp, a gente também tem um grupo que a gente está fazendo sobre essa trilha. Estou deixando o grupo aqui também dentro do chat, tá, gente? É isso. Ju, palavra é tua, fica à vontade aí para começar. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Fiquem abertos aí para irem me interrompendo durante a apresentação. Eu vou falar então o primeiro tema aí do módulo, né, que é a introdução à inovação aberta. Eu vou compartilhar aqui minha tela também, vou roubar um pouquinho sua tela aí, Guilherme, para apresentar para vocês. Me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Perfeito. Tá ótimo, eu não vou mais ver vocês, então basta me interromper mesmo. Acho que não temos muitas formalidades aqui, então quando vocês precisarem é só me avisar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da agenda também, para vocês saberem o que esperar aqui da apresentação. Vou trazer bem rapidinho quem eu sou. Depois eu vou trazer um pouquinho de contexto do que a gente tem hoje no mundo, né? Pensando, obviamente, linkado aí com inovação. Vou trazer inovação em termos de definição, alguns modelos aí para trazer um pouquinho também da academia, de teoria, né? Inovação aberta como um todo, quais são os horizontes de inovação e o framework que a gente trabalha hoje ali no Bion, tá? E no final tem algumas dicas rápidas e perguntas aí, se ficar alguma coisa que não foi falado na apresentação. Trazendo aqui um pouquinho de quem eu sou, então eu sou jundiaiense, eu falo que jundiaiense é orgulhoso por natureza, né? Então tenho orgulho aqui da nossa cidade, fico feliz aí com o Grape, feliz de fazer parte, de poder estar trocando aqui também com vocês. Eu tenho 31 anos, eu sou uma mãe de pet hoje, não tenho filhos, mas tenho um pet. E como qualquer inovador, acho que a gente tem alguns jargões aí que a gente se coloca, e para mim é que eu sou uma sonhadora nata, né? Então, eu sempre acho que, putz, nossa, isso daqui seria um ótimo negócio, vamos começar, né? Então, meu namorado está aqui assistindo, inclusive, então ele pode concordar aí comigo nesse aspecto. Eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior ali pela Unicamp, tenho pós-graduação aí na parte de marketing, que achei que eu queria marketing, mas acabei indo para o lado da inovação, então fiz outra pós. E trabalhei já em tudo que vocês podem imaginar, né? Uma curiosa por natureza, então já trabalhei em consultoria, já trabalhei com sustentabilidade, né? Que acho super incrível, mas hoje não tem tanto a ver comigo. Branding e etc. E aí vim parar depois, agora no Bion, né? Que é o hub aqui de inovação da Claro. Eu sou líder na parte de inovação aberta, relacionada à parte de relacionamento com o ecossistema de inovação. E eu também fui uma das criadoras aí do NLab, que é o Lab de Inovação ali da Nielsen, né, que foi a empresa que eu trabalhei anteriormente. Então, digamos assim, que a experiência fala mais do que tudo, né? E a gente errar, eu costumo dizer que é bom a gente compartilhar os nossos erros, porque pelo menos nos próximos a gente não erra o que os outros erraram, né? Porque erro todo mundo vai ter, né? Então, a gente aprender com a experiência dos outros, eu acho que é bem importante, tá? Aqui é só para contextualizar vocês um pouquinho da minha história, né? Mas vamos começar aí no tema que é o que interessa. Então, de contexto de mundo, eu queria trazer um conceito aí que eu acho que até está um pouco banal, né, nos tempos atuais, né? O VUCA, acho que muita gente já ouviu. Se não ouviu falar, também fica tranquilo que eu vou explicar. Cada uma dessas letrinhas significa uma coisa, né? Então, o V é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É como a gente define o que é o mundo atual, né?
A gente sempre teve essa definição até começar a pandemia, né? E aí trocou-se essa definição, né? Isso aqui é uma definição da academia também, né? A gente teve uma definição aí do Bunny, né? Agora que a gente escuta, que o mundo é frágil, é ansioso, não linear e incompreensível. Isso faz com que a gente sinta realmente que a gente tem um movimento, né? Então a gente, obviamente, ainda se sente volátil, incerto, complexo, ambíguo, mas quando vem uma pandemia, a gente percebe o quão frágil a gente é, né? Enquanto questões de dias, aí o mundo inteiro sofrendo da mesma coisa. A gente fica ansioso porque a gente percebe que a gente é frágil, e fica ansioso porque não sabe o futuro, né? Não sabe o que pode acontecer amanhã. Percebe que o mundo é não linear, né? Então, por exemplo, uma pandemia se espalhar antigamente, né? Que não tinha o fator da globalização, enfim, viagens e etc. A gente sabe que demorava-se muito mais, né? Então, hoje em dia é uma não linearidade das explosões das coisas, né? E que ele é incompreensível, né? Que a gente não tem como compreender no fim do dia, né? Então, isso no fim do dia, o que se conecta, e vou sempre fazer a conexão com os pontinhos aí de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a gente sempre gosta da palavra disrupção, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois minha opinião sobre isso. Mas o VUCA, ele representa um período pós-Guerra Fria, até antes da pandemia, e o BANI é a explicação para o mundo atual do que a gente está chamando aí de pós-pandemia, né? Que sabemos que ainda estamos na pandemia, mas ele é essa explicação, tá? Considerando esse conceito e trazendo um outro conceito também, de onde a gente também tem uma mudança de disrupção muito forte nos tempos aí antigos, até os tempos atuais, a gente passou aí por 3 revoluções industriais e a gente está na 4ª revolução industrial, onde a era da informação, estamos, né, nessa era de informação e conhecimento, né? Então a gente teve aqui indústria 1.0, 2.0, a 3.0, ainda tem algumas empresas que ainda estão nesse momento e tudo bem, né? Acho que cada um também entende das suas possibilidades, que é uma era de automação e etc. E aí já se fala aí muito forte de indústria 4.0, né? Eu trabalhando ali na Claro também, a gente vê o quanto o 5G habilita muitas coisas aí para essa indústria 4.0, então é um tema que cada vez mais a gente vai escutar, né? Não só a indústria 4.0, mas também toda a parte de saúde, diversas outras verticais aí tecnológicas são viabilizadas por conta de todo esse avanço aí que o 5G traz para a gente, né? Então, acho que aqui cada vez mais a gente vai ouvir mais o pessoal falando aí de indústria 4.0. Então, sim, estamos constantemente em disrupções. E conectando com o slide anterior, vocês veem como isso é uma coisa assim que do dia para a noite ali a gente pode pular um degrauzinho, né? Então, assim, a gente realmente não tem nenhum poder sobre tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente enxergar as oportunidades, ver o que a gente pode tirar melhor aí de todas elas e tentar trazer aí a famosa o jeitinho brasileiro, a maneira de olhar as coisas diferentes e usar o que a gente tem de potencial para fazer que a inovação aconteça, que ela seja sustentável aí para o crescimento dos nossos negócios, né? E aí, quando a gente fala de disrupção, a gente não pode não lembrar de tecnologia, né? Mas eu sempre trago a tecnologia depois de tudo isso, por quê? Porque a tecnologia a gente enxerga como uma habilitadora, né? A gente tem lá Gartner e outras fontes aí que a gente vê, colocando quais são as tecnologias do futuro, o que está para vir, o que está acontecendo que ainda não está explorado, né? Então é óbvio que isso movimenta até em termos de ideias, né? Porque se você não conhece uma tecnologia, como que você vai ter ideia de utilizá-la, né? Para criar algo novo. Então, acho que é muito importante e deixo bem claro aqui a importância da tecnologia, mas eu enxergo muito mais ela como habilitadora. Porque a inovação que encanta, que realmente traz uma disrupção, que realmente enxerga o cliente no centro, que pensa nas possibilidades de novos negócios, é a que coloca realmente o cliente ali como usuário, né? Aí eu estou falando independente de quem seja o seu cliente, como estrela e prioriza a sua experiência, né? Então, ter essa experiência, tá? Aí, quando a gente fala de cliente, né, de usuário, eu gosto de trazer esse slide aqui, esses números, porque ele dá uma chocada, né, na gente. Então, a gente, neste ano, tem algumas previsões aí que a gente vai passar em torno de 100 dias online, né? Então, quem que é esse cliente? Esse cara que é um usuário, que somos nós, né? No fim do dia, eu também sou usuário de alguma empresa, né? Que usa tecnologia, que disruptou algum mercado, né? Então, quando você pensa nisso, você vê o quanto a gente passa conectado, né? O uso médio de internet mundial seria ali perto de 7 horas por dia, né? 6 horas e 43 minutos por dia.
onde o Brasil ainda maior, 9 horas, que é o tempo que a gente passa conectado, e quando a gente considera, vai, que um ser humano normal dormiria aí em torno de 8 horas, a gente percebe que, fazendo as contas, que 40% das nossas vidas acordadas, a gente passa usando a internet, a gente passa conectado, né? Então, olha a oportunidade de novos negócios, a oportunidade de entendimento desse consumidor que é o omnichannel, que vai ali num meio físico, no meio digital, que quer a conexão dos dois, quer ir lá provar uma roupa e também poder comprar um online, né? Enfim, estou dando um exemplo aqui, mas o entendimento desse consumidor 360 e os movimentos que ele faz, cada vez mais se torna imprescindível conhecer essa jornada, né? E aí, por conta disso, eu digo que você conhecendo essa jornada e conhecendo novas tecnologias, você habilita a inovação, né? Você habilita coisas novas dentro dessa jornada aí para o consumidor, sempre buscando trazer a experiência para ele, encantar esse cliente, fazer com que, obviamente, ele consuma aí ou veja valor nos seus produtos, né? Produtos ou serviços, no caso. Aí aqui, aí eu já deixo as perguntas aqui para o final desse slide, ver se alguém tem perguntas, mas aqui a gente tem previsões futuras deste contexto, né? Então, pensando nesse consumidor, nessa pessoa que está ali, pensando eu, você ali que estamos consumindo, que estamos fazendo as coisas. Até 2025, 1 em cada 4 empregos conhecidos deverá ser substituído por softwares ou robô, tá? Surgirão oportunidades para os chamados trabalhadores do conhecimento, pessoas que lidam com criatividade, habilidades de negociação, estratégia e análise. 65% das crianças que hoje entram nas escolas irão trabalhar em funções que atualmente não existem. E até 2020, né, até 2020, a automação eliminou 7 milhões de empregos industriais nos 15 países mais desenvolvidos. E aí a gente tem cada vez mais um abismo entre uma alta qualificação e uma baixa qualificação, e isso, obviamente, cria-se uma desigualdade social cada vez maior, né? Considerando ainda países subdesenvolvidos como o nosso e tal, acho que uma pegada aí de ter essa preocupação social das empresas, dos empreendedores, eu acho fundamental aí para esse trabalho. Por que eu trouxe isso, né? Não é para dar a previsão aqui do apocalipse, né? Que esse slide aí assusta qualquer um, e aqueles que são contra a tecnologia, então, vão usar isso aqui de mão cheia, né? Mas aqui são algumas previsões aí do Fórum Econômico Mundial, que foram feitas em 2020, né? Já tem até coisas mais atualizadas, mas aqui é para trazer um pouquinho essa visão de que cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, cada vez mais as coisas vão mudar com mais rapidez, né? A gente tem aí novos empregos surgindo. Por quê? Porque a demanda faz com que isso aconteça, porque inovações estão surgindo, né? Opa, vocês estão me vendo aí ainda? Tá Sim, compartilhando normal. minha tela? É que surgiu, parece que outra tela aí Sim. no. Ah, tá. Posso continuar? Agora saiu do compartilhamento. Deixa eu compartilhar novamente. Então, aqui pareceu que parou o compartilhamento. Voltou? Voltou, voltou. Beleza. Bom, então a gente tem essas previsões, e aí a ideia é mostrar para vocês que, se tudo muda, como que a gente quer continuar no mesmo tradicionalismo, né? Então, eu trabalhando aí em empresas, estou falando aí de corporates, né? Mas também pensando em startups, muitas startups, muitos empreendedores também vão ter que vender para as empresas, né? Então, também vão ter que entender essa jornada do mundo corporativo. E o mundo corporativo também precisa se adaptar, né? Até para contratar novas pessoas com novas capacidades, né? Como que eu enxergo quem são esses trabalhadores de conhecimento, que são as pessoas proativas, que são criativas, que podem trazer todo um futuro para o meu negócio, né? Então, acho que tudo isso se conecta ao ponto de, cada vez mais, nós consumidores e nós profissionais se conectam, né? E cada vez mais a gente está aí numa previsão de um futuro que cada vez está mais eminente, tá? E aí a minha pergunta aqui, né? Antes da gente passar, deixa eu perguntar se alguém tem alguma dúvida ou se está tudo bem. Eu vou jogar uma pergunta só desde agora, pode ser? Pode jogar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente chama os Não, vai. universitários. Deus do céu, vai saber sim, vai. Eu vou até aproveitar, vou roubar e vou fazer duas, tá? A gente sabe que, por exemplo, gente de formação diversa se encontra na inovação, né? Muita gente vê, por exemplo, áreas de inovação ainda dentro de marketing, às vezes dentro de uma outra área de processos, enfim, isso aí varia de empresa para empresa, às vezes já está até como uma área formada e tudo mais.
Você acha que tem alguma barreira mesmo de formação no início, tipo uma distância muito grande, ou realmente todo mundo consegue migrar e cair para um lado desse, se buscar algum conhecimento nesse sentido? Aí eu vou dar minha opinião pessoal, né? Eu mesma migrei de carreira, né? Então, como eu falei, eu estava bem voltada aí para marketing, na parte de analytics, mesmo apesar de marketing ter a ver com inovação, a gama que se existe em marketing hoje é absurda, né? Então, você pode ir desde uma publicidade até análise de dados, até, enfim, big data e etc. E eu quis partir para esse lado, porque, inclusive, um dos clientes que eu trabalhava na época me provocou e me trouxe aquele livro Startup Enxuta, né? Uhum. Então, foi aí que eu falei, gente, o que é isso, né? Isso lá em 2015, 2016, né? E aí que eu comecei a me envolver em evento, e ouvir pessoas que falavam, comecei a me envolver com podcasts. Então, o que eu penso hoje, assim, eu acho que para a inovação ter capacitações diferentes e habilidades diferentes faz total sentido. Então, no hub lá que a gente trabalha hoje tem, putz, diversas formações de pessoas de diversos lugares aí do país, inclusive, né? Trazendo backgrounds bem diferentes. E acho que isso só agrega, né? Mas eu acho também que falta um pouco de maturidade, não no hub, que o pessoal se respeita bastante, mas eu acho que no mundo corporativo como um todo, de entender que as habilidades diferentes, primeiro, o outro ser diferente de você não está errado, né? Uhum. Eu acho que são pontos de vista e visões diferentes. Acho que o mundo, o jeito que a gente está vivendo hoje, né, com visões políticas, sociais, que você tem que ter opinião para tudo e que sua opinião é a única que importa, né? Enfim. Então, na minha Uhum. opinião, é o seguinte: é que eu acho que a gente tem que se respeitar e, a partir das diferenças, saber o que o outro me complementa, né? E Uhum. entender que a minha visão não é única. E eu acho que dessa forma é onde a gente consegue equipes aí muito de alta performance mesmo, né? Uhum. E a outra pergunta que eu ia fazer era até assim, vai, você citou bastante da importância da inovação, por exemplo, para a indústria 4.0, para a sustentabilidade, que também é uma coisa que a gente vê acontecendo com alguma frequência, né, vai, os assuntos se interligando. No seu dia a dia, assim, o quanto que o pessoal de sustentabilidade te procura, quanto que o pessoal de indústria 4.0 te procura e como que funciona isso? Uhum. Eu vou contar um pouquinho para vocês depois de como funciona o Hub no final, mas já dando um spoilerzinho aqui, né? A gente tem tanto de um lado de startups que procuram a gente para fazer negócio, né? E aí, negócios leiam-se de vender o produto junto, de fazer uma POC, de, putz, enfim, N maneiras aí da gente trabalhar, de vender um produto para a gente, né? E ser só um fornecedor. Mas a gente também tem as áreas internas demandando, né? As áreas internas tendo um desafio. Então, aí entra um pouquinho da pincelada de cultura de inovação, né? As áreas de inovação deveriam, né, ser aí catalisadores da inovação, né? Não deveria, eu costumo dizer assim, tem um time de vôlei, né? Eu acho que a área de inovação tinha que ser ali o levantador, né? Que Uhum. levanta para os outros brilharem. Porque a ideia, o desafio, o dia a dia que vem os desafios para a gente, não é nosso, não é meu, né? Não sou eu que estou passando aquela dor. Né? Então, a área de inovação, ela vem para capacitar pessoas, para mudar mindsets, para realmente, putz, a pessoa entender que, meu, não é um bicho de sete cabeças, você consegue fazer um framezinho aí de trabalho, de, ó, vamos seguir A, B e C, trabalhar numa maneira um pouquinho mais ágil, né? De ser aí usando o Agile e conseguir criar projetos aí pequenos, testáveis e que podem ser escaláveis, né? Que é muito pensamento aí que a gente traz. Então, essas procuras eu acho que são muito nesse sentido, do tipo, me ajuda, tô com uma dor, né? Como que eu resolvo? Então, a gente precisou criar um frame de trabalho, um framework, até para priorizar essas dores, né? Porque vem dor de tudo quanto é lado, né? Dor é o que não falta. Mas eu falo que a gente de inovação gosta de problema. A partir do momento que eu não tiver problema para resolver, meu trabalho acabou, né? Então, acho que seria esses dois pontos aí. Primeiro, tem que ser trabalhada essa cultura de inovação, ensinar, né? Que é importante, por que fazer, por que parar a minha função do dia a dia para pensar num problema e tal, e depois continuar realmente num frame de trabalho que esteja bem embasado, que seja bem definido aí, e ajudado por uma equipe, que é o caso aí, que você pode ser uma equipe full-time ou não, como é o caso aí do Uhum. nosso hub. Legal, show. Boa. Já atrapalhei com duas perguntas já, Não, putz. fique em paz. Aí no final eu vou puxar um gancho aqui para esse tema de novo. E aí, aqui eu sempre faço essa pergunta, né? A gente consegue desenvolver criatividade? Porque a gente estava falando aqui desses seres aqui, né? Trabalhadores do conhecimento, cheio de criatividade e tal. E, assim, acho que cada um vai ter uma resposta, né? Realmente não tem certo e errado, porque aqui é comportamental. Mas eu coloquei, assim, 5 pontos aqui que eu acredito e que, por pesquisas aí que eu fiz, a gente consegue, talvez, não desenvolver um ser que não é criativo, virar o cara mais criativo do mundo,
mas realmente criar essa dúvida constante, essa perguntar por que isso funciona assim, como isso tem, né? Então, acho que são 5 pontos aqui que eu acho legal comentar, que é ter uma mentalidade de crescimento, ou seja, todo mundo tem a capacidade de adquirir novas competências e aprender. Lugar para procurar é que não falta, né? Então, a gente fala que a gente está numa era aí do conhecimento, literalmente. Então, é, o grande X da questão é saber onde procurar, saber as fontes que você procura, mas ter essa mentalidade de não sei fazer, mas se for do meu interesse e eu for atrás, eu consigo, né? Segunda mentalidade é buscar por experiências, e aí entra um pouquinho sua pergunta, né, anterior, que quanto mais experiências a gente tem, experiências diversas, mais faz a gente ter uma mente de uma maneira mais aberta, né? Então, ter experiências, ter vivências em outras localidades, que não seja viver a mesma coisa todo dia, aquela rotina todo dia, né? Então, a gente buscar por coisas diferentes faz parte aí de um ser criativo, né? Ir atrás de um propósito e de valor, né? Então, a gente sempre pensar, putz, não só um propósito para a nossa vida, né? O que eu faço da minha vida e tal, mas um propósito até quando você tem um produto, né? Quando você tem um serviço que você está desenvolvendo. E focar nesse problema que esse produto, que esse serviço resolve, para você chegar nesse propósito e o verdadeiro valor, né? Acho que tem aqui um ponto bem importante também, a gente se permitir ser e estar vulnerável. Hoje, na era do conhecimento, muitas vezes a gente quer saber tudo, quer ter opinião para tudo, acha que a nossa opinião vale mais do que a do amiguinho, né? Então, eu acho que é ter a coragem de expor que você não sabe, que você precisa estudar, de você assumir riscos e falar, saber, putz, ó, o risco aqui é muito alto, então não vou, porque eu vou perder muito. Aqui o risco é mais baixo, dá para eu, né, fazer um teste ali. Então, eu acho que muito da mentalidade anterior era, nossa, vou fazer um projeto de 5 anos, vou pensar ali no planejamento de 5 anos. Quantas vezes eu trabalhei em empresa que fazia um forecast de produto pensando em 5 anos? Não estou falando que não pode se pensar em 5 anos, eu acho que tem que, né, pensar. Mas hoje, até para fazer o exercício de se pensar daqui a um tempo, tem maneiras diferentes de se trabalhar. E não só olhando o passado para projetar o futuro, porque a gente viu que não é só o passado que projeta o futuro, né? A gente está vendo aí que do nada chega um negócio disruptivo e quebra muitos negócios, né? Então, acho que aqui é ter um pouquinho disso de ir testando, enquanto não está pronto, lança para alguns clientes, sempre pensando aí nos riscos, né? E controlar. Pega opinião, já pega o feedback, já arruma esse produto, e a hora que você for lançar o oficial ali, né? Que obviamente vai ter melhorias depois também, normal do processo de ciclo de vida de um produto, ele não precisa estar perfeito, ele precisa estar bem feito ali, ter um propósito, ter um valor, ter sido validado, né? E que não era muito pensamento anterior. E aqui a vulnerabilidade, eu vou deixar um TED Talk aqui bem legal da Brené Brown, eu amo ela, ela é uma escritora aí, putz, PhD, a mulher é incrível, e ela tem um TED Talk que fala, chama Call to Courage, e ele tem no Netflix, no YouTube, eu deixei o link aqui, depois vocês podem pegar na apresentação, que é bem legal sobre essa história da vulnerabilidade, tá? Ela estuda isso há anos e ninguém melhor que ela que contar um pouquinho sobre qual o comportamento desse ser, né? Que é vulnerável e que consegue ser criativo, né, por conta disso. E o quinto é encarar o fim como o início de um novo ciclo. Às vezes a gente cria um produto, cria alguma coisa que é nossa, a gente não quer que ninguém mexa, a gente tem medo de perguntar para os outros, tem medo de compartilhar porque os outros vão copiar. Então, assim, tirar um pouco isso, né? E compartilhar coisas e falar suas opiniões, né? Sem desrespeitar a opinião dos outros. Por quê? Porque isso é um ciclo, né? É um ciclo onde a pessoa às vezes vai dar uma ideia e você vai reaperfeiçoando ali tudo que você vem fazendo. E quando você tem um produto que ele acaba, encarar isso, beleza, deu errado ou deu muito certo e eu consegui vender, né? Vamos supor que tem gente aí que faz, muitas startups desenvolvem, a hora que tá super bom, vende, né? E é a maneira que a pessoa vive ali. Mas entender que aquilo não é seu, entender que aquilo foi feito para crescer, que aquilo foi feito para ser escalado, né? Então, as pessoas criativas têm que ter esse pensamento de que qual que é o próximo desafio, né? E aí, a gente tem aí também uma movimentação, e pessoal, estou fazendo essa introdução porque vai ser super importante para o resto, tá? Não tô divagando aqui sobre o assunto. Mas a gente teve uma mudança muito grande entre foco nos produtos versus o foco nas pessoas. Então, a gente teve uma mudança de comportamento ali na sociedade. Então, todos esses seres aí que têm conhecimento, que num futuro vai mudar todos os empregos de todo mundo e tal, esses caras aqui, né, a gente tem uma sociedade onde a gente viu uma mudança de comportamento, não só com pandemia, e nem vou entrar nesse mérito, né, de questão de digitalização e tal,
mas a gente cada vez mais vem buscando soluções mais inovadoras, soluções que democratizem as coisas, que tragam mais facilidade, né? A gente está sempre sem tempo, sempre correndo, a gente é mais exigente, a gente quer uma boa experiência, porque se não tiver uma boa experiência, a gente vai lá e detona o produto ou serviço na internet, né? E hoje esse comentário chega aí a milhões de pessoas, né? E a gente é mais informado, mais qualificado, né? Então, com tudo isso, acho que não é nem para trazer um medo aqui, mas é para mostrar que o mercado está mais competitivo, que o consumidor está mais, tá olhando mais os detalhes aí. Então, acho que a missão não tem que sair do foco ali no produto e focar em resolver o problema e a dor das pessoas, né? Seja para um processo de inovar, seja para um processo de, putz, vou melhorar o meu produto, seja para um processo de criar um novo produto, né? Então, acho que tudo isso, ter o foco em pessoas e nos problemas das pessoas, acho que é um grande ponto, tá? E aí, entrando aqui, né? Afinal, então, o que é inovação, tá? Eu gosto dessa definição aqui, porque ela mostra a amplitude que inovação tem. Então, inovação é o quê? É uma implementação de um produto novo, significa ou melhorado, ou, vejam que tem vários ou um novo processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional, nas práticas de negócio, na organização, local de trabalho ou nas relações externas. Então, a gente fala, definiu e definiu o mundo aqui, né? Porque a gente tem aí diversas possibilidades de inovar. Então, às vezes, quando eu penso, não, mas a inovação é só lá a inovação que sei lá, que o Uber fez, né? Que, enfim, criou-se um novo modelo dentro de um modelo que já era existente, mas aí pensou ali no consumidor, no todo, né? Na facilidade, no valor, todas as reclamações aí que a gente tinha antes, e trouxe um novo modelo que disruptou aí o mercado. Não necessariamente, né? Se a gente traz um processo que você está melhorando, que você traz alguma coisa nova dentro desse processo, um método de marketing novo, tudo isso já é uma inovação, tá? Então, por isso que eu falo, inovação não é só para um hubzinho ali de inovação, só para quem entende de startup, só para quem sabe falar palavras em inglês aí, que a gente brinca que o pessoal da inovação adora colocar umas palavras em inglês, né? Parece para dificultar a nossa vida, mas é isso, né? Aqui a gente traz aí uma definição que eu gosto, e aí eu costumo dizer, para mim essa é a definição que eu, Juliana, trago, né? Não trazida aí por filósofos ou que seja, né? Por pessoas que estudam aí bastante o assunto. Inovação, para mim, é uma ideia que ela é implementada e que ela traz resultados, tá? Porque a ideia sozinha, se você não implementa, se você não executa, ela só fica no campo da ideia. Tem uma ideia, não quero que ninguém saiba e etc. É melhor eu passar essa ideia para frente, alguém implementar e eu ver um dia essa ideia indo para frente, beleza, eu que dei, devia participar daquilo, não participei, mas pelo menos ela foi para frente, do que eu ficar com essa ideia anos comigo e não fazer nada, né? Porque ela não gerou nada, né? Então, ter essa definição, inovação, sendo ideia e implementação e trazer algum tipo de resultado, né, desse novo, é o que eu gosto de definir, tá? E aí aqui a gente tem esse economista, né, que ele traz essa definição aí conectando o que eu trouxe de criatividade com inovação. Então, criatividade é pensar coisas novas e inovação é fazer coisas novas. Então, vejam que ele também traz o verbo aí de fazer, de realizar, de executar, né? Não adianta nada você ser criativo e ter um monte de ideia e não colocar nenhuma em prática, tá? Antes de eu entrar nesses temas aqui rapidinho, eu vou perguntar, tem mais alguma dúvida? Querem comentar mais algum ponto? Para eu também não ficar aqui no meu monólogo. Se não tiver, Tranquilo, posso Ju. seguir. Tranquilo? Beleza. Bom, então aqui quando a gente fala de inovação, trazendo um pouquinho para o mundo já dos negócios, né? Aqui não vou falar que é só do mundo corporativo, tá? Aqui startups também utilizam, empresas pequenas também podem utilizar, grandes e etc. Para você hoje se manter sustentável, né? Como eu falei, tá tudo muito incerto, tá tudo muito ambíguo, tá tudo, né? Que a gente fica com essa ansiedade, nada é linear e tal. Se você não tem uma cultura, e aqui trabalhada com RH, trabalhada com todo, né, todo o escopo aí de trabalho da empresa, que você trabalha a cultura de inovação, você não capacita as pontas a inovarem. E se tem um hub, é o único hub que fica ali inovando, a coisa não sai, não flui, né? Porque ele também tem que ouvir o que tem de problema, ele tem que ouvir o que os clientes lá na ponta estão falando do produto. Ele tem que. Então, tudo isso, essa engrenagem só roda se você conseguir mostrar para toda a empresa, né? E aí são passos de formiga, vão sendo alguns passos que você vai dando em prol dessa cultura de inovação.
Se você criar uma área de inovação e começar a falar lá para o mundo, estou aberto a fazer negócios com startup, o Open Innovation, né, que é a palavra da moda agora e que vim aqui para falar disso, né? Se você não tem uma base, uma infraestrutura que você trabalhe dentro da sua empresa para chegar lá, né? A hora que você chega lá, você começa a se queimar à toa, tá? Então, por exemplo, trabalhar com compras é muito importante, porque o fluxo de trabalho da startup é totalmente diferente do que uma empresa que você vai contratar como fornecedor. Às vezes, se você não paga o cara em, sei lá, 40 dias, 45 dias, acabou o caixa dele. E aí ele quebra, né? Então, não é como um fornecedor que está lá há 40 anos no mercado, já fazendo negócio com você. Né? Então, tem todo o processo de cadastro do fornecedor, tem todo o processo de pagamento, nota fiscal. São N fatores que você tem que considerar e que, se compras não tiver embarcado, não vai para frente, né? Segundo ponto, jurídico. Tem que fazer uma NDA, né? Porque o termo lá de confidencialidade. Então, vamos tratar de temas aí confidenciais para a empresa, então vamos assinar uma NDA. Putz, vamos assinar um contrato, né? Então, o time do jurídico tem que ser ágil, tem que ser rápido, porque esses negócios surgem assim rápido, né? Se você demorar 50 dias para responder um contrato de confidencialidade, para mostrar o modelo de negócio que você quer, às vezes você perdeu o timing, a startup já está fazendo negócio com outra empresa, né? Então, o que eu quero dizer, dei alguns exemplos aí, que se você não tem o engajamento, né, o trabalho dessa cultura de inovação, mostrando que todo mundo pode fazer parte e tal, e o engajamento das pessoas em relação à inovação, sponsors na empresa, ou seja lá qual for a estrutura que essa inovação vai começar, se você não conversar sobre isso, não mostrar a importância disso, você vai lá ficar sozinho, correndo atrás do próprio rabo, tá? A comunicação também é muito importante, então o time de comunicação tem que estar super embarcado, porque, putz, você tem lá por exemplo, igual aqui a gente está fazendo uma troca, uma trilha, você desenvolveu uma trilha. Cara, se isso não é comunicado para todo mundo ali da empresa, ou para quem precisa ser dada essa trilha, não valeu nada você ter ficado horas lá com o seu time gravando, né? Não valeu nada isso tudo tá acontecendo. Como, preciso de uma comunicação externa, né? Tem todo o layout que precisa ser feito. Então, você embarcar todos esses times, desde um RH para planejar essa cultura de inovação, que muitas vezes começa pelos líderes, desde um time que pense aí na estratégia de como a gente engaja os outros times em relação à inovação, para mostrar que faz sentido, e que comunique tudo isso, a coisa não vai para frente, né? E aí entra aqui os programas de inovação, né? Então, depois que você fez tudo isso, você preparou a base, daí você começa um programa. Aí você pode falar, putz, então tá, então agora eu tô pronto para fazer um programa. E aí é o que eu tô chamando programa de inovação / inovação aberta, tá? Porque tem empresas que seguem os dois caminhos juntos, tem empresa que segue um para aprender como faz, depois vai para inovação aberta, tem empresa que vai para inovação aberta direto. Então, depende da estratégia que você criou, tá? Para o seu desenvolvimento. Mas um caminho mais tradicional que se acontece em empresas mais tradicionais é primeiro criar um programa ali de intraempreendedorismo, fazer trilhas, né, de conhecimento ligadas à inovação, até pensando nessa cultura de inovação, sempre tem as trilhas lá que o time de inovação lança. Então, assim, é fazer bem feito, é ter as métricas por trás disso, né? Aqui a gente vai ter um módulo que fala de programa de intraempreendedorismo, então eu não vou me estender muito no assunto, mas é mostrar para as pessoas como que elas podem colocar uma ideia em prática num curto espaço de tempo, fazendo teste, diferente do que elas sempre fizeram, de projetos, 5 anos e tal, né? Então, ter esses programas bem fundamentados, esses espaços onde as pessoas podem entrar, colocar ideias, desenvolver suas ideias, né? E veja bem, todo mundo está atolado hoje, todo mundo tem reunião até a cabeça, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal pergunta, mas por que eu vou fazer isso? O que eu vou ganhar com isso, né? Então, assim, também ter claros os benefícios que a pessoa vai ganhar com isso, seja financeiro, seja reconhecimento, seja o que for, tá? Mas ter bastante claro qual que é o benefício que o gerente dessa pessoa de liberar o tempo dela para fazer um programa, né? Onde ela vai intraempreender, né? Vai empreender internamente, onde ela vai dar uma ideia, desenvolver essa ideia e perder tempo, né, entre aspas, com isso, é importante você engajar todos ali, né, envolvidos nesse processo, o líder, a pessoa, a liderança para querer ver a ideia dessa pessoa indo para frente e assim por diante, né? Então são várias pontas aí que precisam ser alinhadas antes de se lançar um programa nesse tipo, tá? E aí a gente tem a famosa inovação aberta, que eu também não vou me delongar, mas é fazer a gente entender que a gente não tem as capacidades suficientes para resolver todos os problemas e dores que a gente possui e que às vezes a gente pegar alguém de fora que já faz alguma coisa que seria ótimo para a gente, que faz há anos, que sabe fazer, eu trago
essa junção, né, de uma startup, de uma universidade, de um centro de tecnologia, um ICT, né, que a gente também faz contato, e assim por diante, né? E aí tem esses programas aí de inovação aberta que surgem a partir do momento que a empresa está madura e entende isso, né? Porque não adianta também você partir do zero e já querer fazer um programa de inovação aberta e conexão com startups se você não entendeu, não se maturou ainda nesse processo, tá? Perguntas, pessoal, até agora? Ou posso passar para os próximos? Eu vou colocar uma pergunta, Ju, mas uma parte até que ficou um pouquinho para trás, mas assim, quando você colocou ali dos mindsets, né, para criatividade, como que você acha que anda junto, assim, diversidade com criatividade também? Porque você falou ali de experiências e tudo mais, e a gente fala muito disso também, né, de o quanto a gente consegue ser mais criativo se a gente está num ambiente diverso relacionando dessa forma. Como que se enxerga isso? Eu enxergo a diversidade muito importante, principalmente quando você se fala em inovação, por conta dessa história da experiência. Eu até comentei aqui, é melhor eu errar no que meu coleguinha não errou, né? Assim, ele já errou ali, eu aprendi com ele, e aí eu vou lá e não vou errar na mesma coisa, posso errar em outras, né? Então, eu sou muito da opinião que a diversidade é muito importante quando ela é realmente um programa bem colocado aí na empresa. E, assim, diversidade você pode colocar em diversos tipos de empresa, tá? Se você percebe que, sua empresa não tem mulheres o suficiente, aí a gente não está falando só de uma questão específica, né? Então, não tem mulheres, vamos começar aqui pondo mulheres. Não tem outros, enfim, você vai trazendo diferentes experiências, né? LGBTs, enfim, eu acho que isso tudo traz muitas perspectivas diferentes, mas a empresa tem que estar preparada, as pessoas, né? Porque quando eu falo empresa, parece um ser ali intocável, né? Mas, na minha opinião, as pessoas têm que estar preparadas para ouvir os diferentes. E não estou dizendo aqui que, esse cara é diferente do outro. Os diferentes, o irmãozinho que está ali do lado, entendeu? O carinha que está sentado na mesa do seu lado, independente de quem ele seja, a gente respeitar a experiência da pessoa, ouvir a opinião dela, e se você não concordar, tudo bem, mas assim, ouvir, realmente, acho que falta um pouco da nossa sociedade como um todo, ouvir, né, e ter menos opinião, né, sobre as coisas, ouvir e pensar, putz, acho que eu não sei tanto sobre o assunto, então vou deixar o fulaninho ali, que é o cara que sabe sobre o assunto, falar. E trazer essas experiências diferentes e essas vivências diferentes abre muito a nossa cabeça, porque todo mundo vive numa bolha, né? Você vive no seu cluster ali, né? E se você não quiser sair disso, né, uma empresa, e uma grande empresa, ainda mais, né? Você tem maior possibilidade de encontrar pessoas diferentes. Na minha equipe mesmo, tem pessoas ali, eu sempre dou o exemplo, o Pablo mora lá em Brasília. Às vezes ele abre a câmera ali da câmera dele, tá um fundo totalmente verde, cheio de pássaro atrás, e fala, gente, onde você tá, né? Tipo assim, a gente no meio de São Paulo, aquele monte de prédio, loucura. E ele tá ali trabalhando com a gente, e se relacionando com a gente, trazendo algumas ideias diferentes do que se tem ali na região, sabe? Então, acho que tudo é super válido, independente de como seja, né? Mas eu acho que tem que ser um programa efetivo, porque tem hoje muitas empresas que a gente sabe que colocam aí programas e que é só para falar que tem, só para passar uma boa imagem, né? Eu acho que é bem importante ter a efetividade de tudo isso. Legal, show. Boa? Bom, aí eu vou trazer aqui uma pergunta, né? Assim, vocês acham que o Brasil é inovador? Vou já voltar antes para não dar tanto spoiler. Vocês consideram um país? O que vocês escutaram aí? Vai, vamos colaborar aí um pouquinho comigo. Brasil não é para amadores. Isso é super criativo. Opa, tava meio ruim aí, alguém traduz para mim. Eu falei que Brasil não é para amadores. Boa, entendi É agora. muito Isso, criativo. O legal. brasileiro é um cara para ser estudado, é o que o pessoal fala. Aham. Eu diria assim, pegando mais um contexto mais corporativo, que é um reflexo, acho, do ambiente, o brasileiro é muito inovador, aquela história, dá um jeito, gambiarra, seja lá o que for, ele sempre se vira. Mas numa questão de inovação de uma forma pensada, arquitetada, bem processual, assim, acho que é uma coisa que está começando agora a ter esse olhar. Legal. Pessoal, é inovador, mas assim, tem que dar um jeito, né? Na hora do aperto você dá um jeito, mas uma coisa pensada, olhando para o futuro, eu acho que é coisa que nós ainda não somos, ou somos pontualmente. Uhum. Eu ouço bastante que o brasileiro é criativo, né? Ele é reconhecido, Uhum. inclusive lá fora, como um cara criativo.
Uhum. Aqui eu acho que tem um pouquinho da história que a gente estava falando, né, de experiências. Eu acho que o Brasil, por ser muito amplo, né, em termos até de território e de histórias, de como o país surgiu, né? A gente tem índios, tem gente vindo aí de questão de guerra, tem, enfim, a gente teve uma pluralidade de pessoas, de sociedades vindo para cá, de gente tendo que se acertar aí em qual terreno era de quem, e assim por diante, né? Então isso fez com que a gente trouxesse um boom de experiências diversas, né? E isso faz com que a gente também tenha, historicamente, esse jeitinho brasileiro e tal. Mas eu gostei muito do último comentário. Eu vou pedir desculpa que eu não estou conseguindo ver o nome de quem está falando, porque eu estou vendo só a minha tela. Mas eu gostei muito desse último comentário, que realmente isso, para mim, também é a minha opinião, tá? De que, primeiro, né, as coisas têm que ser massificadas, né? A gente tem que ter acesso a diversas experiências de diversas tecnologias e diversos pontos de educação, para a gente conseguir realmente ter balizar mesmo, né? Esse conhecimento basal, para daí a coisa fluir, né? Que a gente sabe que não é assim que acontece. E o segundo ponto, que eu acho que é bem importante também, a respeito beleza, a gente vai dando um jeitinho, chega uma hora que é puxadinho atrás de puxadinho, e que a hora que a gente vê, o negócio virou um monstro, né? E que não resolveu o problema, né? Então, às vezes, vale a pena sentar, né? Evitar aquela história acho que tinha que fazer assim, eu não quero ter embate com o meu colega de trabalho, tô com medo ali de brigar ali no ambiente. E a gente sentar e desenhar um projeto e pôr várias mãos juntas e todo mundo dando opinião, que isso traz um resultado melhor, tá? E aí, quando a gente fala de inovação no Brasil, né? Aqui eu gosto de trazer esse gráfico, porque ele traz aqui, né? Alto e baixo, baixo indo mais para o amarelo e alto indo para o vermelho, tá? E aqui é número de negócios estabelecidos e aqui é se o produto é inovador ou não, tá? Então, aqui são duas visões aqui nesses gráficos, tá? Então, como vocês podem ver, tem um alto número de negócios estabelecidos no Brasil, mas olha aqui, baixo não, né? Mas o mais baixo produto inovador. Então, o que eu costumo também falar aqui, que uma vez eu ouvi numa palestra que me tocou bastante. Quando a gente se reúne, assim, cara, a gente está numa segunda-feira à noite, em um grupo bem que, por mais que o Grape seja diverso, etc., a gente está num grupo ali que conversa sobre inovação, que vive inovação, e a gente sabe que isso é a pontinha do iceberg ali de muitos lugares, né? Onde o restante do Brasil, que é o empreendedor, que é o cara ali que está fazendo o dia a dia dele, ele está fazendo o almoço, né? Conseguindo no almoço para fazer na janta. Né? É uma mulher que precisou fazer o docinho para fazer o salgado para poder. Ela não teve muita escolha, ela teve que ser empreendedora, né? Então eu estava num fórum de mulheres ali e eles comentaram isso, e até me arrepia de lembrar, porque se a gente que é a gente, que estamos aqui, que estamos discutindo, que estamos ganhando conhecimento, que podemos trocar entre nós, né? Que é o intuito aqui da comunidade. Se a gente não tivesse esse caminho de sentar, de estruturar, né? Não estou falando de ficar anos estruturando, né? Até porque eu sou a favor dos testes aí rápidos. Mas se a gente não for a gente que for fazer isso, quem que vai fazer, né? Então vamos, acho que é um incentivo aqui para a gente olhar do tipo, cara, a gente tem oportunidade, é ter esforço, é ter força, né? É ter conexão para fazer esse produto inovador cada vez mais crescer aqui no nosso país, né? Porque olhem a diferença aqui, por exemplo, dos Estados Unidos e etc, né? Que é o oposto, né? Não tem tantos negócios estabelecidos, mas os produtos são totalmente inovadores, tá? E aí, pensando no fórum, aí trazendo um número para vocês também, tem o IGI, né? Que é o número aí, o índice global da inovação. A gente está na posição 57 de 132 países que participam. E em 2020 a gente estava, aqui é 2021, tá? Em 2020 a gente estava em 62 e em 2019 a gente estava em 66. Então, sim, melhoramos posições, estou feliz com esse resultado, né? Acho que a gente tem que festejar, mas ser 57, estar atrás de outros países da América Latina, que, ao meu ver, não tem tanto incentivo e não são tão inovadores assim quanto o Brasil, não tem esse povo criativo, esse povo diverso igual a gente tem, é triste, né? Porque significa que alguma coisa está dando errado. Então, o que a gente tem que fazer, né? E aí eu acho que fica o ponto aqui para a gente emendar aqui nos próximos temas, tá? E aí aqui eu vou trazer, já entrando mesmo num tema de inovação, tá? De realmente trazer para vocês um pouquinho do conceito, né? Então aqui existem alguns tipos de inovação, conceituais mesmo da academia. Então, quando a gente tem inovações de adequação, de melhoria, de invenção, ou uma inovação propriamente dita, de uma disrupção, tá?
qual tipo de dimensões aí que a academia traz aí que existem para se ter inovação? Inovar em produto, em plataforma, em solução, em cliente, em experiência do consumidor. Putz, a lista aqui é gigante, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, os principais aí que eles colocam como top, como os principais pontos de inovação que geralmente acontecem. Mas aqui, para vocês verem, tem tanta maneira da gente inovar que, assim, a gente não precisa ficar preocupado se o outro vai copiar meu produto ou não, né? A gente tem que estar preocupado em como eu melhoro, né? Como que eu melhoro a minha versão anterior, né? Então, acho que tem tanta dimensão aí para a gente inovar que acho que é realmente trabalhar essa cultura, né? Esse mindset de inovação. E qual que é a intensidade, né? Tem inovações que são mais básicas, que é uma inovação, mas ela é mais amena. Tem a disruptiva, que realmente muda tudo. A de sustentação, que é para sustentar o seu negócio. A de arquitetura, que muda toda aí uma arquitetura, seja de um negócio, seja de um produto. Né? Então, aqui a gente tem diversos exemplos de tipos, dimensões e os tipos de inovação que são trazidos aí pela academia para trazer um pouco de conceito, tá? E eu gosto dessas duas figurinhas, eu nem troquei cor nem nada, porque eu adoro como elas estão aqui, tá? As duas são de 2009. Aqui a gente tem a novidade de uma ideia, né? E o resultado que é esperado, para a gente definir o que ela é, né? Se é incremental, se não é. Então, quando você ficar em dúvida, é legal ver esse gráficozinho aqui, porque ele traz essa visão. Então, putz, o quanto é novo o que eu estou propondo, né? Ou executando, e o quanto ele está alcançando um resultado aí de melhorar a eficiência, de trazer lucro, de reduzir custo, aí pode ser resultados, depende do resultado que se coloca, né? Então, quando a ideia é nova e o resultado esperado é alto, é uma inovação radical. Até o médio é uma inovação radical. Quando você está falando de baixo, ou seja, você não teve um resultado com aquilo, é considerada uma invenção, né? E aí entra um pouquinho aqui, eu gosto de dar sempre esse exemplo, tá? Quando eu vejo essa figura. A invenção, lembra que eu falei para vocês? Inovação igual a ideia mais execução mais o resultado? A invenção aqui, ela não tem ainda um resultado tão alto. Pode ser que no futuro, melhorando, aí ela chegue num resultado alto. Mas ela só é uma ideia, né? Uma novidade, uma coisa nova, que ninguém ainda tateou, que todo mundo falou, nossa, o que é isso? Mas ainda não me trouxe muito resultado. Seja ele não me trouxe valor, seja ele não me trouxe redução de custo, mas é um negócio que é para ser observado, tá? E assim por diante. Eu não vou entrar em todos para também não ficar muito tempo, né? E aí as perguntas que a gente tem que fazer, né? O que inovar? Então, inovar na oferta, na plataforma, na solução? Como inovar? Inovar em processos, inovar na organização, inovar na cadeia de fornecimento? Para quem inovar? Para cliente, para a experiência do consumidor, para ter mais valor numa cadeia, por exemplo, de fornecimento? E onde inovar? Inovação de presença, estar mais presente no mercado, inovação de relacionamento, me relacionar com os meus clientes, inovar a minha marca. Então, aqui também são alguns exemplos, que não são todos, mas para mostrar assim o tamanho de quando a gente fala inovação, que hoje o mercado vem de certa forma chovendo no molhado, ficando ali no inovação aberta, relação com startup. E não é só isso, né? Tem inovações que podem acontecer dentro de casa, né? Lá na Claro, eu sempre valorizo aí o time de compras. Eles fazem aí tipo um demo day com os fornecedores que vêm se cadastrando no site e tal. E estão pensando em como melhorar esse demo day para ter uma troca melhor com os fornecedores. Então, dentro do cliente deles, que é o fornecedor, que é o cara que está se inscrevendo ali com o produto, eles criaram todo um processo, foi super inovador na época, e ainda estão inovando em cima dele, né? Que tem coisas novas ainda que vão vir por aí que eu nem vou comentar. Mas, enfim, então, dizer assim que não é só o hub de inovação, a área de inovação que tem que inovar, né? Acho que todas as áreas deveriam ter isso enclausurado aí dentro do coração, dessa vontade de querer fazer diferente, tá? Então, fica a mensagem, né? Nem tudo é inovação, mas muita coisa pode ser, né? Então, acho que tem essa diferenciação aí para vocês. Até aqui tudo bem, pessoal? Porque eu também vou passar para uma outra parte um pouquinho também conceitual, mas acho que é legal para trazer para mostrar as diferenças. Tem dúvidas, perguntas? Querem comentar de alguma inovação que vocês fizeram? Não sei. Se vocês quiserem, eu dou esses minutinhos aí. Eu vou fazer duas também, né? Vai lá. Inovação, no passado, muita gente pensava naquele P&D clássico, um monte de gente, sei lá, extremamente estudada, PhD, cheio de jaleco num laboratório, assim, né? Hoje a gente vê muita inovação saindo pouco desse tipo de lugar e saindo muito da parte aberta mesmo, né, velho? Como que você vê aí, de onde que tá nascendo mais inovação hoje, Ju?
Eu acho que depende muito também do que é o core business da empresa, né? Não adianta eu falar que uma Uhum. empresa de biotecnologia que está desenvolvendo, enfim, que vai surgir do nada de uma ideia de minha aqui, sentada na minha mesa, trabalhando com uma coisa nada a ver com aquilo, né? Então, sim, a parte de P&D continua sendo muito importante para todas as empresas, né? Em especial para aquelas que têm um nível de necessidade de pesquisa e desenvolvimento maior, né? Pensando no sentido de tecnologias, de biotecnologias e coisas do tipo, né? Estou dando um exemplo aqui, mas são vários. E acho que ela anda em conjunto com essa parte da inovação, porque podem ter momentos que a pesquisa e desenvolvimento vira e fala, cara, precisava de um negócio que fizesse não sei o quê, que eu não tenho interno, como que eu busco? Né? Que antes iria talvez para uma academia, iria às vezes para contratar alguém para desenvolver interno, né? E aí você partindo para uma inovação aberta, sendo uma inovação aberta, estruturada, né, com processo, com sei como fazer e tal, né? Tendo alguém que cuide disso, você busca startups, você busca centros de tecnologia que já podem ter, você não precisaria talvez contratar alguém, mas você pode fazer uma parceria com esse centro. E aqui tem um outro ponto que eu acho bem importante que eu vou comentar depois, que é a respeito de incentivo à inovação, né? Hoje a gente tem várias leis e várias maneiras de conseguir fomento à inovação que muitas empresas não sabem. E, por exemplo, vários salários no começo de hubs de inovação, os hubs grandes de inovação, muitos foram pagos por conta de lei do bem, por exemplo, Embrapi, né? Então, são várias maneiras que você tem como acessar esses fomento à inovação que existe e é latente aí no país, que, meu, tá sobrando, né? E que você poderia acessar usando aí as necessidades internas, né? E que, por que não, o P&D também não se apropriar disso? Falar, estou precisando de tal coisa, me ajudem a encontrar. Né? Eu acho que é vamos dizer assim, complementa o trabalho em si. Mas eu ainda não tiro a importância de um P&D que com certeza faz a diferença, principalmente em algumas indústrias aí específicas, né? Uhum. E assim, e por que tem tanta gente indo para inovação aberta? Assim, é moda, é tendência ou tá gerando mais resultado? Assim, vai? Como que você explica esse lado? Aí é meu achismo, né? Não tenho nenhum número aqui para falar, posso até depois trazer, mas na minha opinião, assim, eu acho que a gente veio amadurecendo como mundo mesmo, não só Brasil. O Brasil é muito bom na inovação aberta, tá? A gente tem vários cases, é a referência, mas a gente veio amadurecendo nesse processo, e eu acho que aprendendo os sims e os nãos, né? Aprendendo o que fazer, o que não fazer, como fazer. Então, se você vê ali em termos até de estudos teóricos ali, estudos da academia e tal, cada vez mais tem coisas, né? Então, é um assunto que, em teoria, foi em 2003, né, que surgiu aí o termo. Eu já vou falar mais no futuro aqui da apresentação. Mas a gente ouvindo isso, cara, não foi há tanto tempo atrás, assim, né? Então, a gente tem ainda um caminho para percorrer, coisas para errar e acertar e compartilhar. E eu acho que sim, é uma tendência. As empresas querem embarcar nessa tendência, mas o que eu vejo é que muita empresa ainda não está preparada, então não pavimentou ainda para poder entrar, né? Então quer entrar de um jeito que às vezes não é certo e acaba colocando os pés antes do restante do corpo, né? Então acho que esse é um grande ponto aí para mim. É uma tendência, tem tudo para dar certo. A gente já tem vários estudos, mas eu acho que a gente ainda precisa amadurecer ainda mais e quem entrar também não entrar como amador, né? Se a gente tem bastante informação e o ambiente de inovação como um todo, né? Os profissionais de inovação trocam muito, né? A gente aqui mesmo, ninguém está ganhando nada com isso, né? A gente está fazendo uma troca aqui de alguma coisa que eu sei, que vocês vão Uhum. complementando e acho que é esse o caminho, Legal. beleza? Beleza. Bom, aí eu vou trazer rapidinho para vocês os modelos de inovação e finalmente entrar em inovação aberta e trazer algumas coisinhas mais práticas aí, tá? Então, quando a gente fala em modelos de inovação, a gente tem ali o Schumpeter, né? Putz, acho que todo mundo que fez administração ouviu falar do Schumpeter, né? Ele tinha ali, foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como o que realmente ia desenvolver, né? O mundo, a economia e blá blá blá. E ele traz aí, né, que a competitividade, que antes era, o meu produto tem a pecinha tal e o outro tem a pecinha tal, esse é o diferencial. Que a competitividade, quando você traz uma inovação, ela fica muito mais desleal, né? Assim, do tipo, quem inovou conseguiu uma vantagem competitiva muito grande, né?
E aí foi passando o tempo e desenvolveu-se aí 3 modelos que a gente chama dos modelos básicos de inovação, tá? Obviamente tem mais do que isso, mas eu estou trazendo esses 3 que são, acho que os que a gente precisa ouvir aí para entender essa evolução, né? E conectando com a sua pergunta, entender essa evolução para chegar na inovação aberta e mostrar que é uma tendência realmente, né? Então a gente tem o primeiro, que é o linear, né? Então o linear, ele surgiu aqui trazendo um pouquinho de história, né? Mas surgiu um pouquinho depois ali da Segunda Guerra. Ele foi adotado até mais ou menos 1990. E eram etapas sequenciais, bem definidas e burocráticas até de alguma forma, né? Aqui tem muita pesquisa científica sendo a fonte, né? Então aqui P&D e tal era realmente a fonte, era o exemplo ali que vocês deram de o carinha de jaleco ali, só ele sabia, ele que detinha a informação. Lembra, tinha milhões de centros de tecnologia e pesquisas científicas em várias empresas aí grandes, né? Cada equipe de trabalho tem o seu escopo de trabalho e quase não se conversavam tanto, um passava para o outro, né? E teve aí a migração do que antes era o market push para o market pull, né? Em 1960 a gente teve aí o market pull, né? Então a gente tem aqui procura de tecnologia, oferta de tecnologia, né? E a gente tem aqui as pesquisas, né? Pesquisa básica, aplicada, o desenvolvimento da experimentação, a produção e daí a comercialização. Isso aqui anos, né? Para acontecer. Então, esse era o modelo linear. A gente passou para um modelo paralelo, onde ele surge aí depois do modelo linear, com o objetivo de aproximar um pouco a ciência da sociedade, tá? Se adotou, então, um modelo que cresce com a complexidade, o sistema econômico interferindo em tudo isso, né, nessa relação da ciência, do mercado, o avanço, olha aqui, o conhecimento começando a aparecer, né? Lembra que eu falei, somos os profissionais do conhecimento, né? Nas épocas atuais. Então, olha aqui, começa a aparecer já a parte do conhecimento, podendo ser aproveitada pela empresa para gerar produtos e serviços com ou sem tecnologia. E a relação entre ciência, tecnologia e inovação ocorre em diferentes sentidos o tempo todo, né? Então, a gente tem aqui uma ideia, a geração de ideias, novas tecnologias entrando e gerando essas novas ideias, vem necessidade do mercado e da sociedade, o estado da arte, da tecnologia e da produção como um todo, tudo se conectando aqui com o mercado. E aqui tem das áreas, né, de fabricação, de protótipos, de investigação. Então, continua tendo um modelinho linear aqui de alguma forma dentro, mas aqui existe uma correlação um pouco maior e uma abertura um pouco maior ao mercado, ao que o mercado está pedindo, né? Então, acho que esse é o grande ponto aí. E aí vem a famosa inovação aberta, que foi proposta aqui pelo Henry Chesbrough, que ele é um professor diretor executivo aqui da Universidade de Berkeley, né? A gente tem aí, eu deixei alguns vídeos aqui para vocês verem também, caso interesse. Mas, em teoria, a gente tem aqui todos os conceitos de interação dos modelos anteriores e cria a empresa além das fronteiras internas. Então, aqui, ó, a gente estava vendo só fronteiras internas, o mercado interagindo de alguma forma com as fronteiras internas, mas não mudando exatamente, não a gente pegando coisa aqui do mercado e trazendo para dentro. Ele só interage no sentido de, putz, o que estão precisando, o que existe no mercado, mas não trazendo isso como um ativo mesmo para a empresa. E aí a grande sacada aqui em 2003 foi quando se trouxe aí as fronteiras além das internas da empresa, quando você adota a prática conjunta, seleciona, implementa e aprende, né? Ele é mais abrangente porque ele tem uma combinação de ideias criativas, consistentes e com valor dentro e fora da organização, fazendo o melhor uso de recursos, gerindo riscos, principalmente os de falha, né? Então, aqui não é dizer que, porque eu sou inovador, eu gosto de errar, eu gosto de risco. Não é isso, né? É que a gente age além do risco, a gente age analisando se aquele risco vale a pena ou não, né? Putz, se eu errar aqui, se eu falhar aqui, tá tudo bem? Se eu errar aqui, eu vou perder pouco, eu vou perder muito, né? Então, aqui a gente tem a pesquisa, o desenvolvimento e a comercialização, como tínhamos antes. Mas a gente tem entrando ideias e tecnologias num funil, patentes e know-how no outro e spin-outs tecnológicas, tá? Então, aqui conforme o tempo vai acontecendo, tudo isso vai interagindo como forças externas realmente mudando ali todas as caixinhas que antes não eram em caixinhas, né? Agora você vai pegando aí patentes, você vai pegando tecnologias, vai trazendo novas ideias e fazendo o interno e o externo aí da empresa trabalharem, tá? E aí a gente vê como que é essa interação com o ambiente externo, né? A gente pode internalizar ideias ou tecnologias, então a gente vai lá, busca empresa, busca institutos, busca, enfim, o que seja e traz para dentro, tá? A gente pode internalizar patente, know-how e desenvolver, né?
Então, ou a gente conseguir esses know-how, ou comprar uma patente, né? Ou, enfim, trazer estudos para ter uma patente, na verdade, né? A gente pode internalizar protótipos para scale up, então busca empresas de protótipos e produtos e tal, e você busca fazer a escala de tudo isso, né? Que tem um rápido crescimento, licenciar a patente e fazer as famosas spin-offs, né? Criar uma empresa com uma atividade aí que nasce da original, mas que não é exatamente da original, né? Aqui eu vou dar o exemplo já mais para frente, mas o Uber Eats, se vocês pensarem, foi nesse sentido, né? Trouxe uma empresa que já conhecia de logística, que já, enfim, e aí criou-se o Uber Eats para se aproveitar dessas habilidades que já se tinha e incrementar aí com outras habilidades de delivery, né? Então, acho que aqui é um belo exemplo aí dessa história da inovação aberta, do que pode se trazer, tá? E aqui tem esse quadrinho também que eu gosto, que traz essa diferenciação de inovação aberta e fechada. Então, as características, né? Pensando, eu não vou passar por todas, depois vocês podem ver também, mas em equipe, né? A inovação fechada, as melhores pessoas da área trabalham para a gente, aberta. Trabalhamos com pessoas talentosas de dentro e de fora da organização. Aqui é a história do P&D, né? Para lucrar com P&D, temos que descobrir, desenvolver e comercializar por conta própria. P&D externo pode aumentar o valor significativamente. O P&D interno é necessário para tomar para si parte desse valor, né? Então, aqui não tira a importância do P&D, mas entende que existe também pesquisas e desenvolvimentos externas que podem aumentar ainda mais o valor do que eu estou querendo vender, aí, seja para um cliente, seja um serviço, seja o que for, né? Bom, e aqui tem outros fatores aqui que eu não vou entrar tão forte, porque eu acho que vale a pena depois vocês lerem com mais tempo. Mas aqui é mostrar realmente, né? O aberto versus o fechado mostra essa ideia do tradicionalismo versus o não tradicionalismo. E aí também vale, se você é uma empresa, trabalha numa empresa grande, que não tem nada de inovação, nesse sentido assim, de inovação aberta, crie primeiro essa pavimentação para depois fazer com que ela aconteça, né? Envolva as áreas na hora de criar. Traga multidisciplinaridade nessa criação, né? Quando eu desenvolvi o Lab de inovação lá na Nielsen, não fui sozinha, né? Fui com outras pessoas. A gente trouxe ali, no começo, a gente errou muito, tá, gente? Trouxe 50 pessoas para trabalhar, tipo, foram nomeadas pelos diretores e tal, aí não deu certo, aí só 20 trabalhavam, os outros não conseguiam entrar na reunião. Então, assim, mesmo para fazer a coisa, para estruturar a coisa, às vezes você erra também, tá? Mas depois você acaba aprendendo a jogar, aprendendo quem quer fazer, desenvolvendo perfis ali específicos. Antes de eu entrar nos horizontes, queria saber se vocês têm comentários, vocês querem comentar se a empresa de vocês hoje tem a parte da inovação aberta, se relaciona, se a startup de vocês se relaciona hoje com uma empresa. Não sei se vocês querem comentar alguma coisinha e a gente passa para o próximo tema aqui. O Guilherme me deu 1h30, hein? Tô dentro do meu horário aqui, eu sei que eu falo bastante. Tá certo. Juliana, uma perguntinha para você. Vai lá. Só, na verdade, se pudesse comentar um pouquinho o que você acha do processo aí, bottom-up ou top-down na hora de estabelecer a cultura, né? Tem várias discussões em relação a isso. O que você gostaria de dizer para criar realmente essa cultura, começar a criar essa abertura dentro da empresa? Na minha opinião, tá? Aí não tem certo e errado, acho que também tem a experiência pessoal de cada um, mas o que eu acho que dá certo, tá? Primeira coisa, né? Eu vou falar aqui um pouquinho no final, mas você ter OKRs, então a maioria das empresas hoje grandes tem ali os objetivos, mesmo que não é nomeado dessa forma de OKRs, mas tem lá os objetivos, o que é esperado para aquele ano, o que cada um tem que entregar. Se você não tiver nenhuma métrica, nenhuma coisa ali que fale sobre inovação, que cobre das pessoas que inovação aconteça, eu acho muito difícil de acontecer, porque mostra que parece que a empresa só tem lá uma areazinha de inovação, mas ninguém tem resultado, ninguém tem meta para isso, ninguém tem nada no seu número ali em volta disso. Quando você fala em cultura de inovação, é muito importante, na minha opinião, começar a trabalhar com a liderança. Porque você mostrando para a liderança que inovação faz sentido, que inovação aberta funciona, que existem frames de trabalho, que poderíamos todos sentar juntos e pensar no frame ideal para aquele tipo de empresa. Se não acontecer isso, não adianta a gente tentar vir de baixo para cima, né? Porque daí não ganha tanta força, né? Mas também, se você não trabalha ali o bottom, né? Você acaba perdendo força, porque daí fica muito no termo de teoria, Por quê? Porque muitas vezes o board da companhia não consegue executar, né? Ele tem mais 250 funções para fazer, coisas para desbravar. Então, muitas vezes é importante ter o direcional, ter essa liderança apoiando
que tudo isso aconteça, tirando burocracia, deixando fazer treinamento, deixando os caras errarem no que faz sentido, acompanhando os projetos ali que estão acontecendo de perto, né, que tem a ver com inovação, mas também ter os executores ali que são perfis específicos, não é todo mundo que gosta e que está aberto a isso, né, que se apaixona por isso, que quer fazer diferente, né, pelo motivo que seja. Então, acho que eu diria assim, que tem um movimento dos dois e para mim teria que começar ali com um aculturamento da liderança. Aí já entrei aqui um pouquinho em cultura de inovação, né, mas... Respondi sua pergunta? Você quer falar mais algum ponto? Não respondeu, eu também concordo com isso, que acho interessante você colocar que tem realmente quem executa essa separação, mas tem a questão de se não tiver se o pessoal da alta liderança não comprar, você não consegue sair no máximo do escopo de um departamento. Aquele departamento ele gosta de fazer, de inovar, de tentar isso, mas fica ali dentro, não consegue espalhar, né, e levar isso para a empresa como um todo. Né? Precisa ter alguns evangelistas, digamos assim, né, alguns apoiadores, e se não te contar com apoio ali, com a chancela, no mínimo a chancela, e assim, faça isso, né, que nem você falou, os indicadores, aquela cobrança, se não vier de cima, realmente você não consegue criar esse processo de aculturamento. E não acho nem que não sei nem se é porque as pessoas não querem, né? Porque assim, às vezes você até quer ver alguma coisa lá e fala, nossa, podia ser feito melhor. Mas, cara, a gente tá tão atolado de tanta coisa cada vez pior, né? Eu falo que o home office, eu amo home office, mas assim, ao mesmo tempo a gente tá em reunião atrás de reunião, sai com a cabeça cansada. E aí você fala, meu, que horas que eu vou acabar conseguindo inovar alguma coisa, né? Então, eu acho que se você também não tiver esse espaço, né? E esses treinamentos e esse mostrar que, cara, faz sentido, é o que vai garantir a sustentabilidade do emprego de todo mundo aqui, as pessoas acabam não se engajando, né? Então, eu acho bem importante ter esse top-down, mas ter também esse aculturamento mesmo. Exatamente, né? Até porque é um negócio a longo prazo, né? Os indicadores não são os mesmos também. Então, assim, quanto que já deu de retorno de investimento? Quanto que caiu no caixa? Não vai ser no primeiro 6 meses, nem no primeiro ano para esse retorno, né? Então, não entra como prioridade se realmente não tiver alguém demonstrando isso. Perfeito. Exato. Aqui eu acho que conecta bem esse slide aqui com o que a gente está falando, que é o que a gente chama... Esse conceito não é tão atual, tá? Ele foi desenvolvido, para vocês verem aqui, ó, 1999, gente. Então, ele é antigo pela McKinsey, já foi atualizado, enfim. Mas é um conceito bem legal ali, que ele mostra, acho que o princípio da ideia, né? Eu acho que aqui não é pegar exatamente e aplicar isso amanhã, até porque já foi muito aplicado por muitas empresas e deu certo em muitas. Mas a gente tem três grandes horizontes aí de inovação. O H1, que ele explora o core business e vai aprimorando o que já funciona. Aqui a gente traz o exemplo da BIC, né? Então, se vocês perceberem, a caneta BIC, ela foi mudando ao longo do tempo. Ela funciona, ela é uma caneta BIC, né? E aí ela foi mudando o peso, a maneira de escrever, blá, blá, blá. Só que ela não deixou de ser uma BIC. Então, ele é o core business, ele é o que garante, mas ele é aprimorado, né? Aqui eu dei um exemplo bem visual aí para todo mundo. A história de explorar os mercados adjacentes ao core business, que foi o exemplo do Uber Eats que eu acabei de dar, né? E o H3, né? H2 é do explorar mercados adjacentes, que tem a ver com o seu negócio, que, né, você ganha informações aí para conseguir fazer melhor, né? E ganhar mercado ao lado. E o H3 promover a experiência a partir de um modelo mais arriscado de inovação. Então, o Hyperloop ali de tubos a vácuo ali do Elon Musk, né? A gente ouviu falar. Outros exemplos, assim, que, cara, ninguém sabe muito bem o que vai dar. Ninguém sabe se é realmente isso que vai mudar a vida das pessoas no futuro. Mas tem gente testando, mas tem gente acreditando nisso, né? E aí, o que eu gosto de trazer é que as empresas e até as startups mesmo, quando pensam nos seus produtos e tal, no que vão oferecer, elas têm que trabalhar os três horizontes de maneira simultânea. Porque um garante a sustentabilidade, o dois garante que você pegue mercados ali não explorados e que você pode, nesse aspecto, arriscar um pouquinho mais. E o 3 é quando você realmente busca em novas tecnologias, novidades, tendências, que é um negócio que, cara, você vai testar, mas você não sabe ainda o que vai trazer. E trazendo o meu gancho aí com a pergunta que foi feita, tem a ver com os KPIs, né? A partir do momento que você também alinha, fala, olha, esses projetos eu estou fazendo, beleza, para mudar o core, não estou fazendo uma coisa muito arriscada, porque é o core, né? Se der errado, dá problema. Esses daqui eu vou fazer de tal jeito, os indicadores que eu quero entregar são esses. Tem uma prospecção aí uma projeção, desculpa, de
de conseguir tanto, né? Mas não é garantido. Agora, o H3, esses daqui, cara, vamos vendo o que vai acontecendo, vamos acompanhando aí o mercado, mas não vamos deixar de trazer isso para dentro. Então, assim, tem que acontecer os três, né? E acho que ter métricas para isso é fundamental, né? E aí entra a história de alinhar com a liderança também o que esperar de cada momento que você tá. Então, tem muita empresa aí que começa um programa de inovação aberta, não estruturou nada, não sabe como faz nada. E aí a liderança vem cobrando, porque pagou por aquilo, ou porque fez barulho com aquilo, né, no mercado que seja. E aí o que você faz, né? Então, se você definir bem o que a liderança pode esperar do programa, o que você pretende entregar por quarter e tal, você começa também a trazer um pouco essa visão de acompanhamento, de KPIs, que acho que é bem importante, tá? Aqui é um pouquinho do frame do Google, aqui é de 2005, tá? Para vocês verem que esse tema aqui não é tão novo, mas é um tema muito usado. Então, 20% dos negócios eram emergentes, 10% eram experimentações e 70% era em relação ao core business, né? E aqui estão os programinhas aqui que a gente até usa, tá? Hoje em dia. Então, os produtos, né? Então, a gente vê que os horizontes de inovação, eles permitem ver a inovação sobre diferentes perspectivas e avaliar a contribuição de cada um e saber o progresso esperado de cada um, quanto eu posso arriscar, o quanto eu não posso. E, além disso, de pensar no portfólio. E quanto tempo cada projeto vai demorar, o que esperar de cada um. Então, quando você divide dessa forma, você consegue pensar, putz, esse aqui eu tô mexendo no core, né? Se der ruim, vai dar muito ruim, né? Então, enfim, aí você começa a pensar nesse portfólio, o que pode ser mexido, o que não pode. Se eu quero mexer no core business, uma coisa muito disruptiva, eu não vou começar com todos os clientes, vou começar com, sei lá, clientes XPTO que estão abertos a ter um relacionamento bom e podem testar a novidade que eu quero lançar, enfim. Então, acho que daí você pensa mais aí como o que esperar e como trazer resultados, tá? E aí, aqui eu vou entrar um pouquinho no frame de inovação aberta lá do Hub que a gente trabalha, tá? Aqui é bem grandes linhas, mas mostrar para vocês como a gente trabalha. Eu queria, antes de eu começar a entrar aqui, tem mais algum ponto? Vocês querem comentar alguma coisa? Daí, senão, eu já entro aqui, porque daqui vai ter mais uns 3, 4 slides no máximo, com alguns exemplozinhos, assim, que acho que a gente fecha aqui o tema, tá? Aí aqui é na prática mesmo, de como a gente usa. Ô, Ju, voltando ali no 70-20-10, a gente sabe que todo o mercado praticamente foi para esse lado. Uhum, E a gente vê talvez o pessoal começando, né? Quem vai começar uma área de inovação aberta, mas às vezes começa, né, sem para H1, né, para se pagar num primeiro momento, se comprovar de uma uhum, maneira mais fácil, depois aos poucos migrando por 20-10, mas a gente já vê algumas indústrias ali indo para outro tipo de mercado mesmo, né, que às vezes já é muito vinculado a P&D heavy, né? Então, por exemplo, indústria de farmacêutica, algumas que a gente já via sempre fazendo muita experimentação, também pesando mais para aquele lado. Você pode uhum. abrir alguma coisa, dar claro sobre isso? Como que vocês balanceiam isso? A gente até tem, eu posso contar um pouquinho mais para vocês, eu acho que eu mostrando o frame funciona melhor, tá? Tá. Mas a gente tem aqui algumas verticais de negócio. A Claro, hoje a gente tem a Embratel, que é uma das empresas ali, né, do grupo Claro SA. Uhum. Então, a gente tem ali Embratel, tem Global Hits, tem a própria Claro em si, né? Então, a gente tem várias marcas ali dentro. E dentro dessas marcas, eu acho que, por exemplo, a Embratel é o nosso braço B2B, né? E ali tem muita demanda de cliente, né? Já o Claro é um braço B2C, então se você vai mudar alguma coisa, a quantidade de clientes para chegar na ponta, que é o consumidor final, ele demanda um pouco mais de esforço, né? Do que chegar num cliente Embratel, que tem menos clientes do que considerando ali a quantidade de clientes de consumidores finais, né? O que eu posso dizer assim, para o lado, por exemplo, de Embratel, a gente tem vários caminhos de trabalho, né? Então, hoje, uma das frentes de negócio que a gente tem é para agro, né? Outra frente que a gente tem é para saúde, que é Health Tech. A gente tem frentes também de inovação de Smart Cities, né? Então, a gente vende produtos hoje para governo. A gente tem também toda uma parte de Enterprise Tech e aí barra telco, né? Então, tecnologias voltadas à telecom, né? Então, assim, a gente tem uma gama aí de negócios que a gente tá, como hub, a gente trabalha até menos do que 70 do core business, tá? A gente trabalha aí em vários outros business que não são o core, né? Mas que via Embratel, por exemplo, tem bastante clientes, tem bastante desafios acontecendo. Tá? Então, eu diria assim que nesse aspecto, muita gente, quando eu falo assim, você chega lá sei lá, numa feira, num evento aí de inovação e fala, estou procurando empresas de health tech, daí tá lá o nome Claro, o pessoal fica tipo, gente, mas e aí, né? Como assim a Claro trabalha com saúde, né? Então, enfim, acho que
que aqui a gente entra bastante, aí que a gente sai bastante fora aí desses horizontes tradicionais aí de telecom, tá? E aí acho que esse é o maior exemplo aí que eu posso te dar. Legal. Não que a gente não esqueça do telecom, que é o nosso core principal, né? Legal. Bom, e aqui a gente pensando então no frame, de como a gente faz hoje no Bion, a gente se baseou muito nesse frame, foi desenhado aí para uma consultoria que a gente contratou mesmo para desenhar tudo isso. Esse frame ele foi desenhado pensando ali na metodologia do Working Backwards, que é feita pela Amazon, né? Então depois se vocês quiserem também dar um Google aí, acho que é legal aprender, entender como funciona. Mas basicamente a gente tem aqui o radar, a descoberta, incubação, aceleração e growth, né? Quando a gente fala de radar, a gente tem aqui todo um relacionamento com o ecossistema. Se vocês perceberem aqui, tem tipo um funilzinho, né? Que aqui tem um monte de ecossistema aqui, eu tô falando de startup, ICT, universidade, fundo de investimento, enfim, vários atores aí desse ecossistema que ficam aqui, né, se relacionando comigo de alguma forma. E aí, conforme vão tendo oportunidades, teses e etc., vai afunilando até chegar ao cara que eu quero trabalhar e que eu vou fazer alguma POC, que eu vou fazer algum tipo de trabalho, tá? A gente tem, então, aqui no relacionamento com o ecossistema, cada vez mais a gente está trazendo o lado data-driven, né? Então, realmente, putz, ter uma planilha lá, que cada startup que entra, a gente dá uma classificada em alguns critérios, se faz sentido, se não faz, se ela entra dentro de dentro dos produtos ali, das verticais que a gente trabalha ou não, né? Mas, ela trabalha, mas ela ainda não está num estágio que interessa para a gente. Então, a gente vai pondo algumas notas, vai criando alguns sistemas, assim, para facilitar nessa curadoria mesmo, né? De quem são as startups aí que fazem sentido para o nosso modelo de negócio. Não quer dizer que ela não faça sentido para outro modelo aí de outra empresa, mas para o modelo que a gente está pronto hoje para rodar e que a gente entende que a gente não roda todos, né? O modelo, a parte 2, que é o mapeamento da tese, é quando vão chegando aí as oportunidades, os desafios e tal, que você vai mapeando. Então, você primeiro desenha todo um contexto dessa oportunidade, e aí você identifica dentro desse contexto a sua tese. Tipo, existe trabalhos que são feitos aí, sei lá, em blockchain, XPTO, mas assim, o que faz sentido para mim, para minha tese, né? Qual que é o potencial disso no mercado? Tem concorrentes? Tem startups já trabalhando nisso? Eu começo a fazer todo um mapeamento, tá? E para cada uma dessas etapas, essa consultoria desenhou slides, que eu vou mostrar aqui rapidinho, tá oculto aqui, ó. Mas são slides que daí tem todo como você desenha tudo isso, como você faz e etc, tá? E depois, para cada uma, né? Então, para a parte laranja, para a parte vermelha, para cada uma delas, a gente tem lá perguntas que a gente tem que responder e tal. Então, acaba sendo um processo rápido, né? De certa forma, você já responde ali, todas as perguntas. Você tem que fazer pesquisas para isso, né? Tem que conversar com as áreas, tem que entender a oportunidade, tem que entender se aquilo realmente é uma teoria que você vai seguir, né? E aí a gente tem aqui dentro a leitura do que a gente chama de press release, né? Que é feita realmente uma leitura, você literalmente escreve o que você quer trabalhar, por que aquilo faz sentido, né? E aí é feita essa leitura e é validada aí com os nossos diretores para depois ser desenhado aí um six page, né? E isso tudo é desenhado já naturalmente nesse processo que a gente desenhou aqui, tá? Então, primeiro a gente mapeia a tese, depois você desenha um modelo de negócio, né? Então, entendi, vou seguir nessa tese, acho que isso tem oportunidades. Então, tá, que soluções que resolvem esse problema que eu estou colocando aqui? Que tipo de solução? Soluções que envolvem a tecnologia tal, soluções que é uma startup já mais madura, soluções. Então, aí entra um pouquinho da solução que tenha uma tecnologia de inteligência artificial embarcada, blá, blá, blá. Então, daí você traz um pouco mais de detalhe do que você precisa, né? Do que precisa e não precisa também. E aí você filtra aqui bem para realmente chegar numa startup final ou num ICT final que seja, para se trabalhar. Aí você desenha o protótipo, né? Faz um protótipo, faz os testes, mensura, mede, né? Aqui mensura, aprende, constrói de novo e tal. Desenha um planinho de negócio e aí vai para aceleração e growth, né? E aí aqui a gente costuma dizer que tem vários contratos que podem ser feitos quando você fala de inovação aberta, não existe um só, né? E aí tem um contrato de revenue share, quando você muitas vezes eu pergunto para startup, você tem white label? Você faz white label? Ou seja, tipo, você praticamente tira o seu label, coloca o label da empresa e eu ponho na minha prateleira de produto. Isso é mais curto prazo, pensando em eu ter mais produtos ali no curto prazo para oferecer para os meus clientes, né? E aí eu levo, e aí as outras empresas compram, por quê? Porque tem a marca ali de empresas grandes por trás, né?
Se der algum problema, a gente já fez teste, a gente garante que aquela startup é boa para se trabalhar, né? Não só pensando em startup, mas fornecedores também, né? Fornecedores no geral. Tem outros modelos que a gente faz também, que é desenhar uma POC, e daí ver se dá certo. Se deu certo, a gente pensa em como fazer um modelinho, pensa no contrato, desenha esse plano de negócio, de como vai funcionar. E tem também modelos que a gente investe diretamente em startups, né? Então, você pode fazer um investimento, que daí são várias empresas, vocês podem ver no mercado cada vez mais, isso sim é uma tendência, estão criando corporate venture capitals, né? Então, para quê? Para pensar nessas duas aqui, né, principalmente. Explorar mercados adjacentes e também experimentar coisas novas aí e, tipo, ver o que dá, né? Então, investe ali, fica com uma porcentagem da empresa, ajuda a empresa a desenvolver, dá mentoria, faz o que for, para daí, quando a startup bombar e ganhar muito com aquilo, você fazer parte de todo esse mercado, tá? E aí, o que a gente usa, né, principalmente nessa fase aqui de, putz, eu tenho um problema, tenho aqui um problema. O que eu vou fazer? Qual é a minha ferramenta de inovação aberta? E aí, aqui eu estou falando hoje do que eu tenho aqui, principalmente as 3 principais que eu uso ali no Bion, né, do Hub de Inovação. Então, a gente tem hackathons, que são para startups mais early stage, mais maratoneiros, é uma maneira da gente gerar ideias, né? Então, tô com um problema, mas não tenho nem ideia de como solucionar. Então, o hackathon serve muito para isso. Você dá um prêmio ali para o cara de sei lá quantos mil, e aí o cara desenvolveu, ou várias ideias vão chegando, você vai pensando também diferente, vai trazendo soluções, né? Não é focado numa produtização imediata. Então, por exemplo, se você rodou um hackathon na sua empresa e prometeu para sua liderança que você vai gerar um produto amanhã, tá errado, né? Aí a gente tem o chamamento e o challenge, que a gente chama, ou challenge, né? Que são para as startups um pouco mais maduras. Tem um projeto que geralmente, às vezes, ela acontece em conjunto, com alguns outros atores do ecossistema. Às vezes tem uma startup junto, às vezes tem um hub junto, às vezes tem um ICT junto para ajudar nesse challenge. Lança-se desafios em empresas, e aí tem várias empresas aqui, tá? Não tô fazendo publicidade aqui não, mas tipo Cubo, Liga, Plug and Play, que é um dos nossos parceiros lá da Claro hoje. Enfim, tem várias maneiras de você lançar desafios também nessas empresas que fazem esse desdobrar do desafio, né? Obviamente que há custo atrelado. E você pode fazer parceria com algum hub, com algum ICT para lançar esse seu chamamento, mas aí já é um desafio específico, você já sabe mais ou menos o que você quer de solução, você já vai atrás dessas startups mais maduras, né? Tem um tempo para ele acontecer e tal. Às vezes tem premiação, às vezes a startup participa com você do modelo de negócio final, né? Então, quero alguém que desenvolva um produto XPTO. E aí, quando você for vender esse produto no mercado, ela vai participar junto da venda, né? Tipo assim, ela vai ganhar junto com o que você está vendendo. Então, enfim, tem vários modelinhos aí. E o último mais comum aí que a gente usa, não são os 3 únicos, tá? Que a gente usa mais, mas esses são os que a gente usa com mais frequência. Mas é o Pitch Day, Demo Day, cada um tem um nome, né? Que a gente faz alguns desafios em casa mesmo, tipo, uma área chegou para mim, precisa de desafio, eu qualifico esse desafio e já procuro startup, seja onde for, tá? Aqui tem exemplos aí de lugares que eu busco também, que é Sling Hub, Crunchbase, são lugares abertos aí que você encontra startups. E a gente tem também desafios que eu lanço com parceiros, né? Que daí você paga realmente para ter o acesso à plataforma do cara, a ter lá as startups que ele já faz uma pré-seleção, né? Que é o caso aí de uma Plug and Play, de um Cubo, de uma Liga, enfim, vários outros aí que a gente tem no mercado, tá? E aqui realmente você lança o desafio, aí você fecha o contrato dependendo do que você tiver ali, tá? E aí o que eu queria trazer também para vocês? Um último ponto que a gente trabalha muito lá no Hub são OKRs, a gente trabalha no modelo Agile e a gente tem KPIs bem definidos, né? Então, a estrutura de OKRs, ficou faltando aqui a palavra de OKRs, peço desculpa, mas a gente tem 3 grandes benefícios de você usar o OKR, né? Que é o Objective and Key Results. Foco, priorização, alinhamento e motivação. Então, você tem o objetivo para saber aonde você precisa ir, tem o Key Result, que é como eu sei que eu estou chegando lá, e tem as iniciativas, que é por onde eu devo ir para chegar lá, né? Então, a gente tem os objetivos muito claros para o ano, a gente tem como eu sei que eu estou chegando lá, então você tem os principais resultados do que você vai alcançar ali por quarter, né? E você tem as iniciativas dentro de cada quarto, então os bloquinhos bem menorzinhos, você vai afunilando ali, né? Bem menorzinhos de como você vai chegar naquilo que você quer no fim do ano, né? Aí isso só funciona se você trabalha com o Scrum bem desenhado, né? Que é um framework apoiado em 3 princípios básicos, que é de transparência, inspeção e adaptação. Veio aí muito de devs, né? De uma linguagem de devs.
E a gente tem as sprints que você vai avaliando. Então, tipo, eu tenho aqui minha iniciativa que eu gerei para acontecer em 3 semanas. Cara, a gente se fala por semana lá. Se eu vejo que o negócio não vai acontecer até o fim da sprint, né, das 3, 4 semanas ali que a gente colocou, eu tenho que entender por quê, se alguém pode me ajudar, o que eu estou fazendo de errado. Então, tipo, eu não espero chegar lá na última semana para falar, não deu. Né? Eu já vou fazendo aí as retroalimentações e os trabalhos ao longo das semanas, mas aonde tem uma avaliação bem profunda mesmo é ao final de cada sprint, né? Ao final de cada 3, 2 ou 4 semanas, né, que a gente faz para entender onde deu errado, o que eu preciso mensurar, onde eu preciso mudar e assim por diante, né? Sempre pensando nos OKRs. E ter os KPIs bem definidos, né? Você ter a iniciativa bem definida, você sabe onde você quer chegar, né? Para onde eu vou. Só que como eu mensuro se eu cheguei ou não? Né? Como eu mensuro se isso daqui que eu desenhei, eu estou conseguindo alcançar? Né? Então, acho que é um pouco disso. Até aqui tudo bem, pessoal? Porque tem um último slide aí com 9 dicas que eu vou colocar e acabamos aqui o nosso treinamento de 1h30 comigo falando muito. Então, queria ouvir se até aqui tá tudo bem, se faz sentido o que eu tô falando, se entenderam aí como a gente trabalha aí no Bion. Legal, para mim tá beleza. Beleza. Bom, então partindo aqui para as 9 dicas, eu acho que essas dicas veio aqui esse livro aqui é muito bom, né? Mapping Innovation. A gente tem aqui 9 dicas que esse livro me deu, eu acho que traz aí para outros livros também de inovação, são ótimos, né? Eu posso depois até compartilhar alguns que eu sei que faz sentido aí, porque li alguns que não faziam. E a inovação nunca é um evento único, né? Nunca é uma coisa assim, preciso de um negocinho pontual e tal. Ela é uma combinação, né? Primeiro, faça as perguntas certas. Muitas vezes a gente insiste em projeto, em programas, sem estar fazendo as perguntas certas, o que aquilo gera de valor e tal. Não há um tamanho ótimo para inovação, então você pode ser uma pequena empresa, você pode ser uma startup, você pode ser o que for para você inovar. Eu falo que até dentro da nossa própria casa a gente pode inovar, né, em pequenas coisas, né, até a maneira como eu penduro a roupa na minha casa. Eu tenho esse exemplo, meu pai é um engenheiro, né, e civil, e a gente precisava lá fazer a roupa ficar estendida no quintal e não ficar descendo toda hora no quintal quando eu era criança, né? E aí ele criou lá um engenho dele de fazer uma roldana, um varal que ia de canto a canto lá da minha casa, que passava em cima até do quintal inteiro, então ninguém precisava mais descer, né? Então, assim, inovação é você criar uma coisa nova, executar e ter algum resultado com isso, né? Então, não se esqueçam disso. E não tem um tamanho ótimo para você inovar. Aproveite a inovação aberta para expandir suas capacidades. Então, tente não ficar só ali dentro da empresa, fazendo programas de intra e achando que aquilo tá bom, né? Acho que se sua empresa não permite isso, cara, vai você para evento, faz como eu comecei também, né? Tipo, de ir para evento, de ir para palestra, de realmente me relacionar com pessoas que trabalhavam em lugares diferentes, que pensavam de maneiras diferentes. Aí é uma decisão sua, né? Porque chega uma hora que você ou não cabe mais na caixinha e vai migrar, ou a decisão de realmente quero fazer isso dentro, né, da onde eu tô. Quero que isso seja colocado dentro de onde eu tô. E foi um pouco do movimento que eu fiz quando a gente criou o Lab lá da Nielsen, né? E aí a gente tem inovações disruptivas, exigem novos modelos de negócio, então você ter aí bem definido modelos e tal. Inovar o negócio principal, né? Procurar também inovações para o negócio principal, mas não esquecer da regra, né? 70, 20, 10, que é o que eu mostrei aqui um pouquinho do Google e que o Guilherme até fez a pergunta. 8, na era digital, precisamos usar plataformas para acessar os ecossistemas. Então, a gente precisa. Onde que a gente vai achar isso? Né? Não é ficando dentro de casa, não é só olhando para dentro de casa. A gente precisa de uma maneira, aproveitando aí o mundo digital, aproveitando as conexões que cada vez criamos, né? Principalmente com pandemia aí, que criaram-se novas maneiras de se relacionar, né? Não digo nem de se trabalhar, mas de se relacionar, fazer isso acontecer, né? De maneira acessível, de maneira massificada e de maneira escalável. E a colaboração é a nova vantagem competitiva. Então, acho que às vezes você trocar ideia com alguém, contar um pouco da sua ideia, dar um produto para alguns clientes testarem antes de lançar a versão final, e esperar ela ficar final, para daí sim lançar, né? Então, você ter essa colaboração é muito importante e é o que traz essa vantagem competitiva, que eu nem diria que é nova, né? Acho que é a vantagem competitiva hoje, é você realmente colaborar e buscar onde você não tem, tá? Bom, acho que era isso. Aqui eu abro para perguntas, deixo meus contatos aqui também, caso alguém queira falar algum ponto comigo, ver alguma coisa no detalhe, eu estou total à disposição.
Eu nem pus meu LinkedIn porque acho que é mais fácil me achar aí no WhatsApp, fica mais fácil a comunicação, tá? Mas no começo ali estava meu LinkedIn, então também quem quiser pode me adicionar. Queria ouvir de vocês, pessoal, agora se vocês têm alguma pergunta, se querem comentar mais alguma coisa. Acho que esse finzinho aqui é para isso mesmo. Show de bola, Ju. Obrigado por compartilhar, acho que isso aqui se toca à vontade. Nossa, ela escutando, vai aparecendo várias ideias legais também, muito legal a gente ver, mesmo se tem sido introdutório, para mim tinha coisa nova lá, que eu achei muito legal. Obrigado por fazer slides bacanas também. Que bom, feliz. Tem uma pergunta também, vai olhando, já que tá todo mundo aqui praticamente Grape Valley, vai a maioria, como que você acha que é o benefício, você falou ali naquele ponto 5 ali no fim das dicas, né? Se conectar em eventos, estar perto de muita gente, se aproximar de ecossistemas. Como que você acha que todo mundo aqui pode se aproveitar, velho, desse ecossistema que o Grape Valley já é aqui para Jundiaí? Eu acho que eu tô num pedacinho ali, né? Me inscrevi para ajudar na parte de levantamento de cases aí, né? Que a gente está trabalhando juntos em alguns aspectos. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente começa a conversar, eu até brinquei com vocês, falei, gente, eu não sabia que Jundiaí tinha esse nível de empresas, né? De startups e tal. Então, eu acho que o que eu diria, assim, que o Grape pode ajudar é unir esforços para que a região cresça, né? Eu vim como eu falei, eu trabalhei na Nielsen, antes migrei de carreira, e para mim tem um exemplo muito típico, que é a Beauty Fair. Era uma feira que acontecia por conta das perfumarias quererem crescer perfumarias como um todo. Então, aí foram lideradas pela Ikezá, que são perfumarias grandes, né? Que como o cenário ali de farmácias e tal crescia muito no mundo, né? Na parte de cosméticos, para vender mesmo, eu tô falando aí de varejistas. O que se fizeram? Uniram esforços entre concorrentes para que as perfumarias crescessem. Então, compartilhar coisas, compartilhar conhecimentos. E aí criou-se essa Beauty Fair, que era a feira lá, que era todo ano eles iam, né? Então, para mim, assim, esse pensamento que não é tão novo, de ter essa comunidade, de compartilhar, mesmo que seja de alguma forma concorrente, cara, faz a região crescer, faz a região estar sendo vista, né? Então, sabe aquela coisa assim, startup que veio lá do Vale do Silício. Cara, você tem uma credibilidade maior só de vir do Vale do Silício, né? Tipo, só por estar ali, só por ter acesso a tudo aquilo ali, né? Que já é um pensamento todo empreendedor. Então, para mim, o primeiro benefício, assim, que eu diria é essa troca mesmo e essa força que a gente pode ter em conjunto, levantar as empresas que existem, levantar tecnologias, levantar conhecimentos, né? Pessoas que conhecem coisas que podem me mentorar de alguma forma. Então, acho que, cara, tem muita coisa aí para ser desenvolvida, né? E vejam aí grandes comunidades, né? Tem grandes comunidades aí em São Paulo, exemplos aí que a gente tem de o quanto isso cresce, o quanto isso ajuda aí a desenvolver toda uma região. A Griselda, tá certo? Isso. Juliana, muito obrigada, parabéns, gostei muito. Que bom. Tem um slide que você colocou que achei chamativo, me chamou a atenção, o planisfério. Se você quiser colocar, até fica mais interessante para conversar em cima dele. Tá. Qual que é? O Brasil é inovador, o planisfério, o Beleza. Mapamundi. Uhum. Então, eu estava observando ali, a Argentina. Eu sou argentina, então Uhum. conheço bem as duas culturas, né? E a Argentina, quando se trata de negócio estabelecido, ele está abaixo do Brasil, certo? Certo. Mas quando se trata de produto, ele está acima. Exato. Então, o argentino, o brasileiro, na verdade, eu acho ele mais entusiasta, tem mais iniciativa, corre atrás, mais do que o argentino, realmente. E eu fiquei pensando, como é que pode ser, né? Porque para você chegar, você tem que ter todas essas características. E aqui, realmente, o povo é muito. Desde aquela pessoa que vende churrasquinho na rua, que ele vai acrescentar um ingrediente diferenciado, ou até aquele da área da ciência, etc. E eu fiquei me perguntando o que tem de diferente que faz com que isso aconteça. Bom, uma coisa que me chama muito, que assim, que para mim ficou muito claro, a diferença entre argentino e brasileiro, é que os argentinos são mais diretos. O brasileiro, ele, por causa dessa gentileza, mais afável, gentil, às vezes você tarda mais tempo para se chegar numa reunião, numa conclusão, para escrever um e-mail.
é tudo mais florido. E você gasta mais tempo. Eu não sei se isso tem algo a ver também, contribui, ou se você tem alguma outra condição, característica que poderia comentar sobre isso. Até para exemplificar esse último ponto que você falou, quando eu trabalhava em empresas de pesquisa de mercado, né, era falado, não só na Nielsen, né, mas em outras empresas aí também, que quando ia fazer um estudo global, né, que você ia fazer de vários países, quando era o Brasil, tinha que ter uma métrica, e eu já não sei os detalhes, tá, porque eu não era da área, mas tinha que ter uma ponderação para quando o brasileiro respondia, porque o brasileiro ficava com dó da pessoa que estava entrevistando e falava que gostou do produto só por dó, ou por simpatia com a pessoa, enfim. Então, assim, tinha que ter uma ponderação sempre que o resultado vinha do Brasil. Então, eu considero, assim, o povo brasileiro, como eu falei, eu acho que veio de muita experiência, veio de muita gente diferente, né? E tem muitas... a gente é vários países dentro de um, né? A verdade é essa. A gente tem características muito locais, ao mesmo tempo que a gente é um país só, né? O que eu enxergo, assim, dessa parte de produção, eu acho que tem muito a ver com quando você olha o nível de educação mesmo das pessoas. Daí eu não estou falando de educação de falta de respeito, tá? Estou falando da educação mesmo, de formação, de capacidade de desenvolver mesmo, executar um modelo de negócio. Porque quando você pensa, por exemplo, numa startup, num projeto novo, aí, eu estou falando de startups porque é o que a gente tem aí de escala. Quando você pensa numa startup, muitos começam aí com 2 fundadores, 3 fundadores, né? Até esquisito quando tem um só, né? Então a gente começa aí com 2 fundadores, sempre um amigo, ou às vezes algum professor, alguém que você já conhecia no mercado. Então, se você não tem pessoas ao seu redor que você acredite que tenham competências complementares complementares às suas, e que você não tem esse mundo à sua volta, é muito mais difícil que você tenha até a ideia de desenvolver um negócio, né? E também, se você tenta desenvolver um negócio sem nenhuma mentoria, também fica muito difícil, né? A gente fala, inovação é para todos. É para todos, mas você também tem um caminho das pedras ali que precisa seguir, né? Você tem metodologias, você tem. Cara, qualquer um pode acessar um Google acadêmico e estudar por conta própria, um YouTube que seja, né? E você fazer coisas por conta própria. E o que eu vejo é que o brasileiro hoje, se você vê nível de desemprego e taxas aí do país como um todo, é o que eu falei, eu acho que a gente tem uma taxa muito grande de empreendedores, né? Veja o número de MEIs abertas e tal, mas que acabam muitas vezes não tendo ou tecnologia, não tendo conhecimento de negócio para fazer aquilo continuar crescendo, não tendo esse pensamento exponencial. Então, até no levantamento aí de algumas empresas, até da região de Jundiaí, a gente fala, tá, e qual que é seu planejamento para o crescimento futuro? E aí a pessoa fala, não, manter, né? Manter esse ritmo, não sei o quê. Então você vê que assim, a pessoa não tem muito um plano, né? Ela não tem uma visão de, putz, fez todo o mapeamento tecnológico que faz sentido para ela e tal. Então, resumindo aí minha resposta eu sinto que falta uma massificação aí dos conhecimentos, das conexões realmente acontecerem nos 4 cantos. E hoje o nível de empreendedorismo não é aquele que está totalmente conectado. A gente tem muita startup, muita coisa acontecendo, mas ainda é pouco perto da população que a gente tem. E aí eu enxergo que o empreendedorismo ainda ele acaba não sendo tão ele é mais basal, sabe? Ele acaba não sendo tanto na parte de pensar em exponencial, de pensar em softwares, em como você cresce isso para o mundo, enfim. Então, aí é a minha opinião. Em relação à Argentina, que a Argentina, em questão de tecnologia, está abaixo e bastante abaixo do Brasil. A Argentina já foi um país de ponta na área da medicina, mas já faz tempo, né? E mesmo assim a Argentina consegue ser mais inovadora, isso que me chamou a atenção. O estudo ali, ele tem alguns critérios, né? Então, assim, lógico que são, de certa forma, não diria que é enviesado, mas são considerados alguns pontos, né? E eu acho que vale a pena a gente também dar uma olhadinha no estudo para ver o que foi considerado para pintar daquelas cores, né? Para a gente ver se não tem alguma coisa específica que priorize, que dê pontos aí para um país ao invés do outro. Mas se você me perguntar assim da inovação hoje no Brasil, para mim falta um pouco essa visão mesmo de como executar, né? Tem uma baita ideia. Para mim, e você pode ter uma baita ideia. Tem um evento que chama Expo Favela, que teve, não sei se vocês já viram. É muito legal, saíram várias ideias, cara, assim, que eu fiquei, nossa, fiquei super feliz, assim, de ideias fantásticas que dariam certo para vários setores que saíram ali desse Expo Favela. Então, assim, eu costumo dizer, ideia não falta, as pessoas, elas vão pensar no ambiente que elas estão vivendo ali, né? Resolver o problema ali da massa dela. Mas
tem que ter outras pessoas que venham de fora e falam, cara, mas você já pensou em aplicar isso para não sei quem? Então, muitas vezes a gente acaba resolvendo um problema de um nicho e não pensa na exponencialidade que isso pode ser, né? Então, acho que tem um pouco desse aspecto aí de talvez precisar um pouco de misturar um pouco mais esses nichos, né? Acho que, apesar da gente ser muito plural, a gente acaba ficando sempre no mesmo bloco, né? Sempre nos mesmos grupos, nos mesmos fóruns de discussão, né? E acho que seria nesse aspecto aí que eu tentaria chegar numa resposta. Certo, obrigada, Juliana. Imagina. Não sei se alguém tem opinião diferente aqui, gente. Não sou a dona da verdade, não. Tô falando minha opinião só. Durval apareceu aí na câmera, vai falar alguma coisa? Oi, Oi. Juliana, parabéns aí pela sua apresentação. Realmente eu estudo esses Obrigada. temas e gostei muito aí. Você é bem jovem e conhece bastante. Um ponto que você comentou, eu acho que isso às vezes muitas pessoas inovam, mas sem nenhuma metodologia, sem nenhum estudo, sem nada, ou seja, pela própria intuição ou a necessidade, né? Mas eu acho muito importante que mesmo essas pessoas, às vezes pessoas que não têm tanto acesso à informação ou conhecimento ou da parte, digamos, mais técnica, ou como se organizar, inclusive como empresa, né? Eu acho muito importante buscar esse apoio, né? Uhum. Porque hoje tem entidades como, por exemplo, o Sebrae, que dá orientação, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas deixam de inovar ou têm uma ideia inovadora, mas não vão adiante no negócio porque faltou um pouco de governança, né? Uhum. É Sim, isso. com certeza. Eu acho que é o que eu falei, né? Inovação não é só coisa disruptiva, né? Eu acho que você inovar no dia a dia ali já é uma inovação. Então, acho que você ter esse espírito, né? Para mim é um perfil muito específico quem é inovador. E não é um perfil de, fez administração, fez tal coisa. É um perfil de uma pessoa curiosa, de uma pessoa que está sempre se questionando, que está querendo ver além ali do mundo, né? Enfim. Então, você tem um perfil ali e você não está utilizando esse perfil, né? Pensando como empresa, pensando como família, qualquer um, você tem que incentivar, né? E aí eu acho que até é uma questão estrutural mesmo da educação, quando você é menor. Na minha época, assim, você não era bom em matemática, em português, em não sei o quê, pronto, acabou, entendeu? Você não ia passar no vestibular, não ia ser bem sucedido na vida. E eu vejo que, assim, vem mudando, mas eu acho que ainda falta muito de você entender os perfis que vão vindo aí nas gerações menores, que, cara, tem gente que desde pequenininho já é líder, né? Eu vi esses tempos aí naquele Shark Tank lá, foi um menininho de 15 que dá um baile em todos aqui juntos, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que entender que existem perfis diferentes e como que pais, né, até pensando em família, como que os pais, entendendo perfis diferentes, também incentivam essa criatividade, esse pensamento crítico, putz, não sei, vai lá e busca, vai atrás do conhecimento, né? E como você entende esses perfis aí dos filhos, né? Acho que isso também faz com que toda uma sociedade fique mais saudável, né? Exato. Bom, beleza, pessoal. Acho que é isso, né? Acho que chegamos ao isso. fim aqui da nossa troca. Legal, obrigadão por tudo, viu, Ju? Foi bem legal aí todo o papo. Eu vou parar a gravação agora já. Peraí. Tá bom.